Prepare-se para decolar. Você está prestes a entrar num mundo muito mais leve e saudável. Bem-vindo ao Mundo Terapia. Aqui cada episódio é cheio de coisa nova, né, Daniel? Fala pra gente, hein? E hoje, vou ler aqui antes. Olha só quem está aqui comigo. Graduada em fisioterapia, formada em acupuntura em Pequim, na China, pós-graduada em acupuntura pela Faculdade Einstein, formada em acupuntura bioenergética em Madrid, na Espanha. Ela é membro do Comitê Ibero-Americano de MTC na Fundação Europeia de Medicina Tradicional Chinesa. Falar isso sem respirar é difícil, hein? Ela é membro também do Comitê de Trabalho Clínico da Federação Mundial de Acupuntura e Mocha-Bustão. É membro do Conselho Executivo Federal Mundial de Medicina Chinesa. Ela é palestrante, ela é professora, ela é coordenadora de pós-graduação e ela é fundadora do Instituto Longitao, cara. Olha só. Quem que tem aqui hoje? A Camille Helene Egídio. Prazer, Camille. Prazer é todo meu. E antes de mais nada, Ni Hao Ma. Ni Hao. Ni Hao Ma você sabe, né? Ni Hao Ma é como você está, né? E pode fazer assim também? Sim, Warren Hao. Nina, a gente mistura como você China, está China também. com o Japão, mistura daí não? Não, os dois é cultural, né? Essa coisa do venerar, do respeito, né? Principalmente se a pessoa, por exemplo, for mais velha ou tiver essa coisa do ser por exemplo, um professor seu, acho que tem disso, mas é normal em cumprimentos, né, formais eles fazerem o sinal ou mesmo baixar a cabeça para cumprimentar. Acho que é bem legal. Caramba, isso é uma coisa legal. Dos orientais em geral. Mas fala pra mim, e a experiência de ir para a China, como é que é? É sensacional. Eu acho que todos que trabalham com medicina tradicional chinesa deveriam ter essa experiência. Eu acho que na verdade, todos deveriam ir, independente da medicina chinesa, porque a cultura oriental em si é sensacional. Mas para quem trabalha, eu acho que não tem experiência melhor. Você poder estar dentro de um hospital ou dentro de uma universidade na China. Eu até queria só fazer uma pequena correçãozinha, que você falou que eu me formei na China. Na verdade, eu sou formada no Brasil e fiz especialização lá. Né? Nós temos vários profissionais aqui no Brasil que se graduaram lá mesmo, e é um orgulho. Né? Então, a Karine Caligares, o Fernando Davino, tem vários aí que tiveram essa oportunidade, e é uma experiência absurda, porque eles chegaram a morar lá 5, 10 anos e eles sim falam mandarim fluente. Eu não, eu estou estudando mandarim, eu arranho o básico para poder me comunicar nos congressos, o restante é em inglês e tudo, mas só para corrigir, né, porque né, na verdade a minha formação foi aqui. Eu comecei com acupuntura, na verdade, porque eu não podia pagar a faculdade de fisioterapia, meus pais não podiam pagar, então eu optei em fazer primeiro massoterapia, depois acupuntura, aí depois eu me graduei e aí depois eu fiz pós-graduação. E aí legal. Os cursos no exterior e tal. Então foi um processo. Até acho que é legal comentar disso, porque deve ter muita gente que assiste que não é da área, mas às vezes tem vontade de estudar. Então é possível você tanto ser da área de saúde e se especializar, como você não ser e de repente entrar para a área e se tornar um profissional de saúde. Né? Eu tenho um amigo recentemente, ele é de TI, e ele não aguenta mais, né, da TI, né? E ele começou a migrar para massagem. Ele achou um caminho novo, né, dentro da massagem, né? É até legal falar um pouco dele em relação ao que está acontecendo, principalmente no Setembro Amarelo, né? Que ele teve um burnout absurdo, assim, né, dentro da TI, né? Que é um trabalho chato, né? Nossa senhora, não sei. É difícil dizer, porque geralmente quem gosta, gostar, mas eu acho que eu posso, até tenho comentado muito isso, o antes e depois da pandemia. Antes da pandemia, o nosso público-alvo, por exemplo, na escola, era 80% da área de saúde já, que queria se especializar, ou pessoas que já tinham entrado na área de terapias, com massagem, com outras técnicas e queriam se aperfeiçoar. Hoje, depois da pandemia, a gente pode dizer que está quase 50-50 de pessoas que não são da área e querem migrar. Pessoal de TI, RH, administração, por tudo isso, burnout, as crises nas empresas, essa coisa de terem se acostumado com o home office e agora ter que voltar, então pegar trânsito de novo, ter que ficar fora do trabalho de novo. Tanto que saíram algumas pesquisas falando que um dos pontos que tem feito muitas pessoas de alto cargo querer um emprego ou não, é justamente a possibilidade de ter
né, part-time em casa Sim. e no trabalho. Então, assim, eu acho que isso tem sido uma variável. Então, o fato de o que as pessoas buscam além de uma profissão onde vão cuidar dos outros e poder ter uma saúde mental melhor, elas também querem para poder fazer o seu próprio horário. Essa coisa de ter um pouco mais de autonomia. E eu acho que e é uma área que dá para fazer isso, não dá? Você Sim, trabalha, sem dúvida. né? Vixe, a gente tem muita coisa para falar sobre isso. Assim, eu acho que o ponto todo, né? Você comentou do Setembro Amarelo, a saúde mental, eu acho que ela tem deteriorado muito, não só por causa da pandemia, mas por causa do aumento da tecnologia. A gente acaba tendo uma atividade mental excessiva com celular, computador, tudo, né? Com o celular hoje não é na verdade, o celular não é um equipamento de celular, de telefone. Ele, na verdade, é um mini computador que você anda para tudo, né? Você acessa tudo, você faz tudo. Então, quer dizer, mesmo num dia, pensa uma pessoa com um problema financeiro. Num passado não tão longe, ela não ia ficar olhando, por exemplo, saldo de banco, vendo preocupações o tempo inteiro. Com o celular, é o tempo inteiro, fora quando o banco não te avisa, né? De alguma coisa que vai cair tal coisa, vai cobrar o cartão. Então, assim, é o tempo inteiro. Ansiedade de ficar olhando ele. Né? Fora a rede social que a gente vê também, que tem até memes no Instagram que falam assim, nossa, a rede social conseguiu fazer uma pessoa na casa dela conseguir me infernizar na minha. E é bem isso, porque dependendo da postagem da pessoa, o que ela comenta, qualquer coisa assim, influencia o seu emocional. Então, eu acho que eu, observando na clínica, assim, é assustador. A quantidade de pessoas que estão relatando não está bem. Eu até costumo dizer assim, se você faz aquela conversinha de elevador, tipo, oi, bom dia, tudo bem? Tá todo mundo, tudo bem. Agora você chegou para qualquer pessoa um pouco mais, mas você tá bem mesmo? Meu, o olho já enche de lágrima e aí é uma pancada de coisa. Não tô bem, é mãe, é pai, é saúde, é grana, é filho. E aí você fala, caramba, né? Tem um lance que a gente tava falando esses dias principalmente de Instagram, né? Você olha a pessoa ali, né? Um amigo seu, aí ele tá na praia, aí ele tá com um carrão, aí ele tá, sabe, num restaurante. Caramba, esse cara não é tudo isso, né? E vai dando né? As pessoas têm essa deprê do Insta, né? Que a gente tava falando. De ver a vida das outras pessoas e se pegar ali no sofá ali, né? Tá vendo todo mundo viver bem e o cara tá largado na casa dele. Exato. E fala, como é que eu não tô assim e tal? Não, mas o duro é a ilusão que se vende também. Do mesmo jeito que o Instagram é cheio de filtros que vendem ilusão, você tem a ilusão também, porque ninguém posta o dia que você não vai postar uma foto, hoje eu tô na bad, põe você chorando. Hoje ninguém posta isso. A única coisa ruim, vamos dizer, que eu acho péssimo, é os caras tão mal, eu vou no hospital, aí vai lá e bate foto, não teve jeito, eu tô aqui com a veia, caramba. Isso eu acho que acaba acontecendo em alguns casos, até por questão de trabalho, que nem com essa história que a gente falou da migração para o home office e tal, a pessoa muitas vezes faz isso para poder justificar sua ausência no trabalho. Eu vejo muitos casos desses, por exemplo, colegas da área mesmo que são autônomos, tipo, tem que ficar desmarcando sessão com o seu paciente, não, mas tô no hospital, não tô bem. Mas aí você não manda, por exemplo, eu fico pensando, eu mando pro meu chefe, falo, tô aqui, tá vendo, não tô de sacanagem. Mas eu acho que a pessoa posta, ela tem um pouco de... uma carência também de querer isso. Eu acho que a carência do like, isso também existe. De puxar esse assunto. Nossa, cara, mas o que aconteceu com você? Aí fica aquela... Imagina numa rede social dessa, 100 amigos perguntando pro cara, o cara vai ficar a tarde inteira, não fala nada, né? Eu acho que são os dois extremos, né? A gente, como nosso tema base é medicina chinesa, a base da medicina chinesa, a filosofia é o Yin Yang. Né? Então o Yin Yang é céu e terra, então é como se imaginasse a parte, vamos supor, o fundo e o topo. Então sempre que a gente chega em extremos, em qualquer situação, a gente acaba reagindo similar ao outro. Então você pode pegar, a gente pega um exemplo que eu cito muito, que ficou bem latente para a gente nos últimos anos, parte política, direita e esquerda. Ixi. Quando você vê duas pessoas de direita e esquerda discutindo, você já nem percebe qual a pessoa torce, você só vê que elas estão ficando iguais. O medo, até o jeito de agressão verbal, os comentários, você fala, meu, pra quem que você gosta mesmo? Porque ficam idênticos. Como é que pode, né? É uma loucura, porque tem uma frase oriental que fala, quando você chega no ápice de um, ou seja, no ápice do yin ou do yang, você se transforma no outro. Nossa. Então, você vê muito isso nas personalidades das pessoas, por isso que você vê muito, por exemplo, pessoa com uma crise de raiva e logo cai no choro. Ou seja, você chega no extremo de um e começa a chorar.
ou a pessoa que está passando por um medo muito grande começa a ter atitudes agressivas, né? Ou seja, o medo te retrai, mas a agressividade faz você tomar uma atitude mais imponente, vamos dizer Sim. assim. E isso tudo acontece em vários sentidos. Então, eu acho que assim, essa ausência de contato que nós estamos tendo hoje, de mandar abraço, beijo, tudo por mensagem, faz com que a pessoa também tenha uma carência enorme de ter mais isso, porque você hoje não tem um elogio, um abraço, entende? Qual que seria o normal? Você está lá no hospital, você teria pessoas que gostam de você próximo, que ou vão te visitar, ou te mandam uma mensagem no privado e falam, olha, você está bem, precisa de alguma coisa, quer que eu passe para te ajudar? E não tem. Hoje as pessoas estão com tantos problemas consigo mesmas que elas não conseguem olhar para o outro. Logo, eu preciso usar uma rede social para falar, me olhem, viu, eu tô aqui internado, me mandem uma mensaginha de recuperação. E isso vale para muitas coisas, mas no geral o que a gente vê muito é a imagem da pessoa que tenta transparecer que está tudo bem, né? Tanto que falando em Setembro Amarelo tem uma frase que é muito usada para descrever isso, que fala, as pessoas não fingem depressão, elas fingem estar bem. E é bem por aí que a gente vê, né? Isso faz um mal, né? Nossa senhora, às vezes a pessoa ser um pouco mais verdadeira, às vezes. Eu sei que a gente, né? Ninguém tem que ficar escutando muito, né? Problema do outro, vamos dizer. Então, Aí tem uns terapeutas aí para ajudar, né? Mas seria importante essa abertura, né? Então, eu acho que o ponto todo é o que a gente acabou de falar, tá todo mundo muito sobrecarregado. Então tá todo mundo querendo ser ouvido. E aí, quando você vem falar do seu problema, não acontece. Bom, se você tem esse hábito também, eu gosto muito de fazer aquela observação social, sabe? Às vezes vou no shopping, vou às vezes muito sozinha, tô lá sentada comendo, eu só olho para os lados, sabe, casal. Os dois no celular, um olha na cara do outro, só estão os dois. Não é estar numa galera e só os dois ali de lado. Não, só estão os dois estão no celular. Ou, como eu já vi em alguns casos, um no celular e o outro assim, ó, olhando pro nada, triste. Aí você fala, imagina, que situação, né? Ou, por exemplo, pai e mãe ali, e a criança com um iPhone, um iPad, alguma coisa ali brincando, zero atenção, zero interação. Então isso está gerando um desgaste enorme. Eu comentei esses dias em aula sobre o áudio, por exemplo, até, sei lá, 2, 3 anos atrás, nós não tínhamos a opção de pôr o áudio a 1,5 de velocidade, duas vezes velocidade, ou um vídeo no YouTube. Hoje a gente não consegue ver na velocidade normal. Não. Você coloca em um, você fala, parece que está em slow motion. Então você pensa isso para o cérebro. Ou seja, lembra, você chega no ápice de um, você vira outro. Você chega no ápice do burnout, você fica sem energia nenhuma. Ou seja, a pessoa começa a ficar sem energia, ela não aguenta te ouvir, ela é fobia social, as pessoas não querem sair. Não, vamos pedir alguma coisa em casa. Não, sabe, gerou um desgaste absurdo. A pessoa chega no final de semana e fala, saí no final de semana, mas tem aquela velha coisa, e antes a pessoa atribuía a idade, né? Depois dos 40 que fica assim, não, você vê a geração Z agora, os jovens estão querendo fazer rolê de ficar em casa. Não, prefiro ficar em casa, quero dormir, o que eu quero é descansar. Então, o que eu percebo é muito isso, sabe, Leibniz? Eu acho que a coisa do desgaste excessivo levando a essa condição. Tanto que, se a gente pensa em Setembro Amarelo, é a pessoa chegar num tal nível de desconexão consigo mesma a ponto de pensar que não vale mais a pena existir. É tenso, né? Nossa, isso é muito pesado. Eu não consigo nem mensurar o que passa na cabeça de uma pessoa para chegar num limite de falar, olha, não preciso mais, acho que não quero mais. Não vê sentido, né? A vida... eu sou músico, gosto de música, então vários ídolos, assim, os caras se mataram, vários. Principalmente eu sou do grunge, né? Eu gosto da galera que se matou mesmo, né? Sim. Tem uma sequência lá, né? O último acho que foi o Chris Cornell, com 50 anos, uma filha linda. Na verdade, depois do Cornell teve Teve mais o do Linkin Park, o Chester, verdade, que era amigão dele, né? Na verdade, eles E teve mais um recente, eu não lembro qual que era, mas acho que não era do grunge. Mas enfim. Sim, são você vê o cara, casos. na nossa visão, o cara famoso, cara rico, família bonita, filha cantando, e o cara vai, né, numa loucura. Então, mas aí é que tá.
se a gente for ver, no final das contas, isso não é nada. Então, Isso daí só é a gente vê de importante fora, quando né? você não tem, entende? Quando você, né, a pessoa, por exemplo, está passando um problema financeiro, ela fica tendo, não é à toa que está estourando aí os joguinhos Nossa, né, joguinho isso do é milhão, não outra sei o quê, coisa tigrinho absurda. e tal. Por que que as pessoas querem isso? Porque é uma necessidade de tentar algo mais rápido, porque as pessoas querem viver. Então, assim, tem vários memes no Instagram mostrando isso. Nossa, tenho que trabalhar hoje, amanhã e mais 60 anos para me aposentar, mais 40 anos para me aposentar. Isso gera literalmente uma angústia nas pessoas, porque as pessoas querem viver, mas para viver precisam de dinheiro. Logo, elas querem acelerar o processo. Mas que loucura, né? E aí tem várias frases, inclusive do Jim Carrey, né, que é um dos maiores comediantes do mundo, que sofreu muitos anos de depressão, e ele fala: eu queria que todas as pessoas pudessem ficar milionárias para elas verem que isso não é a saída. Ele fala exatamente disso. Né? E tem uma outra frase que assim, isso eu levo para a vida do Steve Jobs, que ele fala: eu olho para minha, eu penso sempre assim, se eu morresse amanhã, a vida que eu estou levando hoje é o que eu gostaria de levar? É isso que eu quero lembrar amanhã na hora da minha morte? Ele falou: se eu perceber que não é, por mais de 2, 3 dias, eu começo a mudar o que eu estou vivendo. E isso eu tento levar para a vida mesmo, porque eu penso muito nisso. Para mim, sempre a morte foi algo muito natural. Eu tinha muito medo na infância, porque meus pais são bem mais velhos, então era uma coisa que eu sempre temia, mas até que aconteceu, né, quando meu pai faleceu, e eu vi de perto esse processo. E no final, o que a maior parte das pessoas que trabalham em área hospitalar e lidam com pessoas ali próximas à morte, e eu vivi na pele, na minha vida ali, é que não importa nada disso do dinheiro. Na hora, que nem outro dia eu fui dar uma entrevista e perguntar: você quer que te chame de Camila ou de doutora? Eu falei: não tenho doutorado para mim, eu sei que fisioterapeuta tem o uso, mas que nem você, eu acho, quando você lê, por exemplo, um currículo, eu fico feliz de saber que eu batalhei para isso. Mas na hora ali que você está passando uma dor, você quer ser chamado de K, no meu caso, K, ou Mi, você tá bem, né? Você quer um abraço, tipo, é muito mais gostoso eu ler e K do que, sabe, Camila, não, porque não é isso. Lá na hora que você realmente precisa, você quer amparo e não titulação ou dinheiro ou tudo mais. Até porque o dinheiro lá, na hora que você está hospitalizado, mas vai acontecer é mudar a qualidade da sua... Claro. Né? Em vez de estar sendo atendida no SUS, por exemplo, estou sendo atendido num hospital de ponta. Mas o que vai importar mesmo é quem está ali com você, quem se importou com você, se você tem ou não condição de sair daquilo, né? No caso da esperança de uma cura ou de um procedimento. Então, eu acho que é bem por aí. Eu acho que isso que está se perdendo com o estilo de vida que nós estamos levando hoje. Eu tenho um exemplo engraçado. No meio da pandemia, o meu pai, ele não é rico, mas ele é bem sucedido, sempre foi. A gente nunca passou fome, tá? Enfim. E na pandemia, o que acontece? Meus amigos ricos, o tombo é muito grande para quem tem muito dinheiro. Né? Então eu vi eles no desespero e tal, e a família. Aí eu me peguei um dia entrando no quarto do meu pai, tinha acabado de conversar com um desses amigos, e eu vim, visitei meu pai, entrei no quarto e meu pai estava com o meu sobrinho, né, o neto dele. Sim. Assistindo um filme de bermudona na cama, rachando o bico com ele e tal, o neto lá. E a vida estável, assim. Sim. Né? E aí ali foi uma das... Lógico, já tive várias, né? Vários insights. Mas ali eu olhei e falei: olha aqui que tá a riqueza, né, cara? Ele tem uma vida, lógico, meu pai trabalha pra caramba, né, enfim. Sim. Mas tá aqui, ó. Ele não é milionário, ele não chegou nesse nível, nem quer, enfim, mas a riqueza tá aqui nesse negocinho aqui, né? Sim. E aí a gente percebeu que o dinheiro mesmo não fez a mínima diferença ali, né? E pros caras muito dinheiro tava fazendo mal. O pessoal tava caindo e muito rapidamente, né? Sim, porque a gente tem, falando em saúde mental, né, e pensando, a gente tem a questão do que você realmente é e do ego, que é a imagem que você quer passar. E quando você adquire muito dinheiro ou uma determinada condição, você adquire uma imagem que é muito difícil depois você se desfazer dela. Então, tanto que você passa em muitas comunidades onde as pessoas são realmente carentes e você vê lá todo final de semana churrasco, festa, família, um monte de filho e aquela coisa, você fala: caramba, gente. Aí você vai ver, você pode ver, a maior parte das pessoas que vão fazer tratamento para engravidar, até porque é caríssimo. Quem é?
É o pessoal tudo classe média alta e com condição alta. Aí você fala assim, mas como pode? E aí você fala, por quê? Porque as pessoas com uma condição mais alta têm um estresse, uma preocupação, é tanta, quer controlar tudo. Não, eu vou ter filho aos tantos anos, porque eu tenho que a faculdade até tal idade, eu vou guardar o dinheiro, não sei o quê. É uma programação tão grande, o outro vai lá, pum, primeiro dia de que saiu com a pessoa grávida já. Então é isso, tentar controlar também tudo, eu acho que é um caminho para o fracasso. Eu também passei por muitas situações, né, por causa da pandemia, você sabe bem, eu Nossa, tive que sim. mudei para um prédio enorme, não é fácil toda essa estrutura, e passei por muitos altos e baixos, e aí a hora que eu comecei a me sentir melhor, foi a hora que eu comecei a pensar, meu, não tenho como controlar tudo, eu tenho que controlar o que é possível, e eu tenho tentado passar isso para as pessoas próximas, tem uma frase que a Carol, que trabalha comigo, beijo Carol, ela fala e eu adotei para mim, eu tento levar como um exercício, porque ela fala, às vezes ela falava assim para mim, cá, não adianta, deixa para a Camila do futuro pensar nisso, porque lá no futuro você vai ter uma outra experiência, você vai estar sabendo melhor da situação, e aí você sabe, não adianta a ansiedade que a gente fica, tentar recolher os cacos de um prato que ainda não quebrou, porque isso vai desgastando a nossa energia absurdamente. Então, assim, depois disso, eu comecei a me sentir muito melhor. Lógico que a gente tem, às vezes, um dia ou outro de estresse, Claro. mas nem se compara. E eu tento passar isso, até para quem está em casa aí, tentar pensar isso. A hora que você acha que está batendo desespero, mas e amanhã, mas não sei o quê, mas minha conta. Respira e pensa, a gente não tem controle sobre tudo. Alguém imaginava uma pandemia no nível que foi, que você ia ter que passar álcool gel no papel higiênico, né, nos pacotes de papel higiênico? Ninguém pensava num negócio desse. Como que você vai controlar? E é isso que eu tenho usado de base, né? Eu passei com consultoria do Sebrae e tudo, e o consultor falou, Camille, você está aí, com todas as dificuldades, você está aí trabalhando nesse mesmo prédio há 5 anos e passou a pandemia e você está aí. E é isso, é você encontrar coisas positivas, como você citou do seu pai, para fazer valer a sua vida. Porque se amanhã, por exemplo, ele viesse a falecer, por exemplo, é essa memória que está dentro de você, dentro do seu sobrinho, dentro dele. Não. O dinheiro que ele me deixou, Exatamente, milhões, né? isso daí é o que vai ficar, lógico, mas isso já vai ficar de qualquer jeito, se ele tiver que deixar algo, já vai ficar. Agora, com certeza, você vai lá, ok, você vai receber, vai fazer uso disso, mas no Dia dos Pais, no Natal, no aniversário, você não vai pensar nisso, você vai falar, meu, que vontade de ter um abraço dele aqui, ou dele estar aqui do meu lado conversando comigo agora, ou de eu estar com um problema pessoal e poder ligar, pai. É isso que você sente falta, não é se a pessoa deixou ou não um valor exorbitante. Eu acho que é o que a gente sempre fala, é a linha do meio, né? O Ian, se vocês lembrarem, quem está em casa aí tem uma linha no meio. Essa é a ideia, nem um extremo nem outro, é você sempre tentar encontrar um caminho do meio para que você consiga reestruturar. E eu acho que isso é muito importante para quem está passando por qualquer situação de saúde mental, lembrar que é muita coisa neurobioquímica. Tirem da sua cabeça que a culpa é sua por estar se sentindo assim. Ou mesmo que você tenha sofrido situações que te levaram a isso, tire esse sentimento de culpa de você e transforme isso num sentimento de eu preciso encontrar outras saídas para ficar melhor, porque isso está dentro de mim. Do mesmo jeito que eu cheguei nesse caminho, é como se fosse uma estrada. Você fez o caminho, você tem como fazer o caminho de volta. De volta. É só uma estrada. É que a gente acha muito difícil, né? A gente me coloca nessa posição também, né? Que às vezes a gente pega um caminho que parece que não dá nem para voltar e nem para sair dali, né? Sim, mas isso também é neurobioquímico, é o que eu falo, com alterações de serotonina, dopamina e tudo, você vai perdendo uma série de coisas, de prazeres, porque a dopamina está ligada a prazer e recompensa, você perde prazer pelas coisas, tanto que é muito comum uma pessoa com um grau de depressão falar, meu, não tenho vontade nem das coisas que eu gostava de ir num barzinho com os amigos, eu gostava de ver filme, perdi a vontade disso. Exato, porque você começa, geralmente isso tem que ser uma recompensa para algo. Quando você começa a ficar sem energia, você vai recompensar o quê? Se você já está sentindo que você não produziu nada. Mas é isso que eu quero deixar claro. Mesmo que a gente ache que está no fim do túnel, mesmo caminho que você fez para chegar lá, você consegue voltar. Às vezes, talvez você vai ter que passar por outros trechos, em vez de não é uma linha reta, vai ter que fazer algumas curvas. Sim, é bem provável, até porque quando você foi, possivelmente você passou por obstáculos, buracos, pedras, ou seja, que seriam as dificuldades que você enfrentou, dores, né? Que nem estava no meio do caminho, sei lá, entrou um prego no seu pé.
Ou seja, você passou uma dor emocional. Obviamente que você vai ter dificuldade de voltar por ali de novo, porque você fala, meu, ali tem prego, vai me doer. Aí você quer desviar. Então, por isso que às vezes demora mais para você voltar da fase difícil do que ir. Porque quando você foi, você não sabia o que ia acontecer, e aí aconteceram as coisas que te fizeram chegar lá no final do túnel com o pé furado, com dor, com a cabeça batida e tal. Aí você fala, não, pelo amor de Deus, se eu voltar para lá, vai furar meu pé. Não. E aí você fala, não, peraí, agora eu já sei onde tem prego. Agora eu já sei. Então é o que eu falo, você não vai voltar para o mesmo caminho, porque você vai voltar com experiência. E é esse que é um processo, mas não é fácil mesmo, porque o corpo está dolorido. Eu costumo falar, né, que quando você tem uma machucada, vamos imaginar uma ferida, só que emocional, até carinho dói. Então, às vezes, até alguém quer se aproximar para te dar apoio, te dar carinho, você se sente mal. Porque quando a pessoa se sente culpada ou tem autocobrança, ela acha que, não, mas agora eu estou devendo isso para ela também. Como que ela está fazendo isso por mim? Eu não posso fazer isso para ela de novo. Né? E um pouco antes da gente começar aqui, você comentou da coisa do homem e da mulher, né? E eu acho que tem muito esse lado. Na medicina chinesa a gente fala que o homem tem de natureza mais yang e a mulher de natureza yin. Então a mulher yin, né, que seria profundo, a mulher tem essa coisa já de ser muito ligada ao emocional. Tudo é muito mais emocional. O homem, desde a infância, é doutrinado a ser mais racional, a mais objetivo. Só que nisso, lá num dado momento, você vai gerar um problema. Que é essa desconexão de si, quando você passa um problema emocional, você entra em choque. Você fala, meu, tá acontecendo comigo? Chorar, né? Não só chorar, mas se sentir às vezes sem vontade de fazer alguma coisa, desmotivado, sei lá, uma coisa que é intrínseca, né? Que todo mundo pensa, homem sempre tá ligado, por exemplo, no sexo. Não, às vezes você pode ter baixa libido, pode ser uma coisa, nem tô pensando nisso agora. Como você não tá pensando? Não tô. Né? Então, simplesmente porque a sua mente está focada em ficar bem com você mesmo. E nesses tempos mais modernos ainda, né, que para quem, por exemplo, eu tô com 44, né? Estamos na mesma. Então, aí tem muita modernidade, que a gente tá no miolo ali, né? A gente tá ainda, né, o pessoal mais velho aqui, mas tem a molecada chegando. E aí a gente fica nessa dúvida também, às vezes, né? Do moderno chegando, pra gente a coisa do IA, por exemplo, quanto que isso vai impactar na vida das pessoas. A gente tava falando disso hoje, porque tudo, né? Tudo que a gente trabalha tá indo pra IA. Eu entrei em desespero, fiquei uns 3 meses, falei, acabou meu trabalho, acabou. Você perde arte, você perde tudo, você perde... porque tem aplicativo para fazer tudo. Publicação. Eu falo que eu tô viciada no chat GPT, eu uso ele até para tirar dúvidas pessoais, sabe? Assim, quando eu tô com uma dúvida de que caminho seguir para um negócio, eu pergunto, como que você... E ele dá 1000 alternativas assim, sensacionais, porque tem uma base técnica. Não, é incrível, mas é muito rápido. O que a gente não tem é isso, né? O que a gente não tem é isso. Mas tem os dois lados, assim, por exemplo, a IA, ela pode solucionar vários problemas que a gente perderia por muito tempo. Sim. Por exemplo, na minha área mesmo, que nem você comentou o ChatGPT, eu vou lá, pronto, ele me dá um texto que ia demorar, sei lá, umas 2 horas. Para você elaborar sozinho. Aí eu ganhei 2 horas ali, já fiz, eu posso fazer alguma coisa que eu goste, né? Assim, que me dê mais prazer e tal. Ou qualquer outra coisa. Mas tem uma galera que fala que isso vai tomar esse tempo, na verdade, em vez de ajudar, né? E aí fica nessas duas vertentes, né? De, por exemplo, meu trabalho não dá mais para fazer porque a IA vai fazer, então perdi meu trabalho. O que eu vou fazer? Então fica nesse contraponto, né? Eu até aproveito a deixa para falar justamente para pessoas que, apesar de terem tentado criar equipamentos que substituam massagem, acupuntura não tem como. O toque, ele tem uma relação importantíssima, né? Porque a pele é o maior órgão do corpo, ele é extremamente conectado ao sistema nervoso, periférico central, e o toque físico, e a gente percebe isso não só com massagem, o próprio abraço, o contato, a criança, né? Quando você tem um contato com o bebê, né? Que é os primeiros contatos, é isso que geram as conexões emocionais. Então, isso é insubstituível. Então, talvez por isso até que as pessoas estejam se dando conta de que trabalhar na área vai ser muito importante, porque todo mundo precisa ser cuidado. E eu acho que esse é um grande ponto que a gente também acaba deixando de lado. Né? Eu vejo muitos amigos, você falou da sua idade, tem muitos amigos da nossa faixa etária que tiveram filhos mais velhos. E estão enfrentando também esse processo de você que ficou tantos anos independente, sendo preocupado com você mesmo, e de repente agora você fala, peraí, eu não posso mais pegar o carro e ir para onde eu quero, eu tenho que saber se lá é um lugar adequado para o meu filho, se a temperatura é boa, se vai ter o que ele pode comer,
mudou. E isso está gerando, que é o que a gente falou um pouco antes, as pessoas não estão conseguindo ter tempo para si mesmas, com toda essa loucura. Aí vem mais um filho, né? Por isso que muitas pessoas às vezes optam por um pet, porque o animalzinho, ele, depois de uma certa idade, ele basicamente se vira sozinho. Entendeu? Ele sabe onde que gato, né? o mesmo cachorro, depois que ele acostuma, se você adestrar, ele sabe onde ele tem que ir, as horas e tal, fica muito mais fácil. Um ser humano, ele tem toda essa parte do psiquê que você não sabe como ele vai reagir. E aí, depois que ele sai da sua interação pai e filho, ele vai interagir na escola, vai interagir com outras pessoas, e aí vem uma série de dificuldades, às vezes, para você lidar com isso. No meu caso, eu sou pai fresco, pai velho fresco, né? A gente, né... Um pouquinho da história, o meu filho, ele nasceu morto, né, o Ben, ele nasceu morto, não sei se você estava sabendo disso. Não, isso não, isso é novidade. Ele teve o mecônio é o primeiro cocôzinho da criança. Sim. Ele fez dentro da barriga da Má, e foi uma cesárea de urgência, foi um negócio horrível. Ele chegou a aspirar? Ele aspirou, se asfixiou e nasceu morto, preto, roxo, mole, e eu me preparei para filmar, não consegui fazer nada, né. Enfim, aí levaram ele para um lugar, foi lá, reanimaram de alguma forma, colocaram numa cuba lá, levaram ele. E eu ali no desespero, no meio da pandemia, sem ninguém, não podia ninguém no hospital, tá bom. A hora que eu volto para a sala de cirurgia, todos os órgãos da Má estavam para fora, nossa. E o médico, não sei, um cara, ela tava com um aspirador de pó, lá, aqueles antigos cinza. Limpando o abdômen dela, que também ficou contaminado. A placenta dela tava colada, né? E ainda tinha um cocôzinho dele junto. O cara, assim, aspirando, eles trocando uma ideia ali, parecia que tava num bar, né? Aí eu voltei e falei, meu, o que tá acontecendo aqui, né? Nossa, pai, você tá aqui, não sai daqui, tal, sai. Aí me tiraram de lá à força, eu fiquei 5 horas sozinho. Sem saber o que ia acontecer com os dois. Nossa Senhora. E celular não funcionava na porcaria do hospital, um desespero só, enfim. Eu queria sair de lá para tentar falar com alguém e não queria sair porque eu não queria me... Ficar sem informação também? Porque eu tava na minha ideia, né? Que ideia de jirico, mas na minha ideia eu tava do lado ali, qualquer coisa eu podia ajudar, mas não podia fazer nada, né? Sim, sim. E aí, ó, pra você ter ideia, que loucura. Falei, meu, o Ben morreu e vou ficar só eu e a Má. Nossa, meu, como é que vai ser? E aí contei a minha história na cabeça de uns 50 anos. A história que eu falei, já recolheu o caco do prato quebrado. Aí eu falei, não, a Má morreu e o Ben ficou. Falei, nossa, meu, ferrou, e agora, o que eu faço? Não, minha mãe vai me ajudar a cuidar. Não, mas minha mãe já é mais alta, minha mãe vai morrer e depois... Meu, eu já contei a história toda, né? Aí eu parei e falei, não, ninguém vai morrer, né? Chega. Vai ficar os dois vivos, eu fiquei lá e tal. Eu fiquei, como é que fala? Eu virei de todas as religiões, eu rezava, eu fazia tudo que todas as crenças vieram à mente. Enfim, aí para resumir um pouco a história, ele veio uma médica e falou, olha, ele vai ter todos os problemas que você imaginar, né? Cerebral, pulmonar, coração. Essas horas tem alguns médicos que é zero empatia, meu Deus do céu. Mas eu acho que ela foi... Tentar ser ela sincera, viu que, né? porque foi pesado, foi uma bucha mesmo, né? Sim. Mas ela falou, a Má, né, sua esposa já vai sair lá da anestesia, tá bom. Enfim, aí ele ficou... Mas como recebê-la também da anestesia, contando que o bebê estava nessa situação, então, né? Mas por exemplo, a gente voltou para casa, ele ficou ainda no hospital, né? A gente tava com o quartinho prontinho, então a gente voltou sem ele, porque ela ainda ficou internada um tempinho, né? Sim. Mas aí deram alta para ela e ele não, né? Ele ficou, putz, foi também terrível. Então foram várias situações assim que a gente passou, né? Sim, muitas dores emocionais, né? Só que assim, em pouco tempo ele me ensinou muito sobre vida e morte também, né? Sim. Ele me ensinou muita coisa assim em pouco tempo, né? E até é legal falar, sei lá, eu tô me abrindo aqui, mas tudo bem. Não, eu acho que é importante as pessoas terem, porque deve ter muitas outras pessoas, a gente falando de Setembro Amarelo, que às vezes estão passando por uma dor, talvez até similar, ou passaram por perdas como você passou, não perdas, né, mas a perda emocional, da dificuldade que você viveu, ou às vezes não tiveram a sorte que você teve de ter os dois estarem aqui, não vou dizer que é sorte, mas foi um trabalho, mas é sorte também, porque a vida escolheu, né? A vida escolheu, não a morte. E às vezes é importante, é lógico que é uma intimidade sua, mas eu acho que é importante as pessoas poderem ter isso. Como eu falei do meu pai e tudo, eu acho que às vezes as pessoas acham que, pelo menos eu que sou da área de saúde, ela tá falando parte técnica, porque ela estudou para isso. Não, mas eu sou um ser humano também passo por dores e perdas e tal, então
você também. Então não é só rosas, né? Às vezes fala assim, ele tá com o podcast ali gravando, a vida tá linda. E as pessoas não sabem, né? O que a gente acabou de falar, ninguém posta isso no Instagram. Não, eu nunca postei, nunca falei nada, né? Tanto que o Ben hoje vai fazer 3 anos agora, dia 28. Ele é um moleque incrível, ele é um cara muito legal, mas sabe? Ele é um cara legal. Assim, do bem, né? Ele é muito legal. Literalmente do bem. Mas aí tem algumas coisas, né? Por exemplo, ficou a falta da fala, ele não fala ainda, né? E hoje, não modismo, né? Mas o modismo do autismo, de várias, né, doenças, principalmente neurodivergentes, ele já se enquadra nisso. Mas a própria médica falou, olha, pelo nascimento dele, como foi, eu não consigo ter 100% disso. Fechar um diagnóstico exato. Então até ele realmente falar ou não também, que a gente não sabe, ele vai se comunicar, nem que for por Libras, aí eu vou ter que aprender as Libras, né? Mas aí você fica nesse processo, né, essa ansiedade também, né? Eu como pai, assim, né, a gente... Na gravidez, nossa, meu filho isso, meu filho aquilo, meu filho assim, não, que a gente olha, né? Você faz 1000 planos, nas novelinhas e nos filmes, né? E aí na vida real não é bem assim, né? Eu tenho muito a agradecer a Deus, ao universo, a sei lá quem aí, que ele tá saudável, vivo, ele é um cara muito legal, tudo e tal, né? Mas a gente tá nessa batalha, até acho que aproveitando aqui, sei lá, o lance do setembro, né? Dessa parte neuro, né? Desse entendimento, né, do que passa na cabecinha dele ali, né, a gente tá passando por isso, né, tá passando junto com ele, né. Então, de novo, a gente pensando no Yin Yang, a gente pensa nisso, né, porque a gente fala muito hoje do autismo e do TDAH. E o TDAH é conhecido, né, inclusive eu tenho, e quem me conhece sabe há quilômetros, porque eu sou aceleradíssima. Só cortando rapidinho, quando eu comecei a estudar as coisas sobre o Ben, né, sobre o autismo, né, eu comecei a ler, eu falei, nossa, cara, eu sou assim. Eu era assim na minha infância. Nossa, eu era assim na minha adolescência. Eu falei, cara, eu tenho autismo, eu tenho tudo isso, né? Mas na época não tinha, né, então, eu acho que é isso. Que você falou até de modismo, eu acho que não é questão de moda, é que no passado não se falava isso. Que nem tem gente que fala assim, hoje é muito drama. Os pais antigamente criavam 4, 5 filhos, mas criavam como? O que você mais ouve, o que eu mais ouço na minha sala de aula? Eu era a filha mais velha, com 13, 14 anos, que cuidava dos mais novos, e hoje eu sou extremamente bloqueada, não casei, não quis ter filho, não sei o quê, porque a minha responsabilidade era de mãe. Aí você fala, opa, então peraí, era fácil para eles cuidarem. Era porque não se tinha esse conhecimento, se fazia de qualquer jeito. Hoje, o que muda você, que nem você falou, pai velho? Que você vai estudar, você lê, e aí bate um monte de medo. Você fala, eu não quero cometer com meu filho erros que cometeram comigo. Eu não quero que me machucar o meu filho, ou que alguém machuque ele emocionalmente, como me machucaram, com comentários, com coisas que fizeram que até hoje impactam na minha personalidade, por exemplo. Essa é a diferença. Então, não acho que é modismo, é que agora a gente fala abertamente da situação. É igual a pessoa falar... Tem tantas situações, né, que eu falo, todo mundo, se você pesquisar, tem um tio que tem problema de alcoolismo, tem um familiar que é o chamado o chato, nossa, tem uma parente que mania, não come determinadas coisas, é alérgico a tudo isso. Hoje se fala muito sobre, por exemplo, a questão da doença celíaca, da intolerância à lactose, e antigamente, isso é frescura, a pessoa é muito chata. Então, e o que isso impactou na vida da pessoa, porque você imagina você ter, por exemplo, uma intolerância à lactose, que a pessoa às vezes tem cólicas e diarreia. A vida inteira tomando café passando com um monte. leite. Não, a pessoa tendo esse problema e as pessoas achando que ela é fresca, mas ela passando por isso. Então, assim, isso vale para físico e para emocional. A mesma coisa, a pessoa, por exemplo, que é mais sensível, e você falou que você ser músico, né, e comentou da música, pensando neurologicamente, a nossa parte de fala tá ligada ao hemisfério esquerdo, é onde a gente tem a área de Wernicke-Broca, né, e ela rege, e pela medicina chinesa, o homem ele é muito mais ligado, mas pelo hemisfério direito, porque o direito é mais ligado à imagem, visão, por isso que o homem é muito visual, aquela coisa que todo mundo brinca na hora de olhar, a mulher consegue olhar para os lados sem mexer, o homem ele tem que virar a cabeça, ele tem que acompanhar para ver, todo mundo que dá as brigas no relacionamento, por que você tá olhando? Porque o homem ele é muito, por isso que o homem é muito bom para ver mapa, GPS, enquanto mulher, nossa, a rua tá, mas bem, a rua é ali, e sempre dá essas tretas, por exemplo, o homem é muito melhor visão noturna, né, isso vem lá dos tempos
da caverna, quando o homem caçava à noite, que era menos arriscado para ele morrer, porque de noite os animais estavam dormindo. Então o homem, por isso que a visão noturna no homem é melhor, por isso que mulher, geralmente a maioria não gosta de dirigir à noite, não gosta de pegar a estrada à noite. O homem fala, eu prefiro, pelo amor de Deus, sol na cara, calor. Você pode ver, você tá numa roda, é quase que unânime esses comentários, são raríssimos os homens que vão falar, não, prefiro pegar no sol a pino, e a mulher falar que adora dirigir à noite com chuva, por exemplo. Vai ser raríssimo se ouvir isso. E isso tem uma relação neurológica. Então, o que acontece? Como a fala é ligada a isso, a fala também é ligada ao lado da sensibilidade. Então, você pode ver que artistas, músicos, pessoas que trabalham, até professores, eles vão ser muito mais sensíveis, emocionalmente falando, porque eles se permitem lidar com essa questão do falar e tal. Quem tem mais dificuldade disso, e é por isso que muitos homens, muitas vezes, o índice inclusive de suicídio é muito alto em homens, justamente por isso, porque não transforma em fala. Não, na medicina chinesa, isso tem um peso muito grande. Então, assim, e isso também é um ponto interessante a se pensar no Benjamin, porque como ele tem a dificuldade da fala, o amparar esse lado sensível dele, né, do estimular a sensibilidade dele, não só às vezes através da fala, mas de toque, aprender se ele não entender tocando nele. Muitas vezes usar o toque para ele entender o que está sendo falado, né? Olha, é interessante você falar isso, porque ele é muito carinhoso. Ele é extremamente carinhoso. Ele é na escolinha dele, o apelido dele é Bico Doce. Porque ele beija todo mundo. E às vezes ele para na frente das crianças e faz o bicão dele lá, e a criança não entende, né? Sim. Mas ele tem esse lado dele extremamente carinhoso mesmo, né? De toque e tal. Tanto que é uma coisa que a médica até falou, olha, a maioria dos autistas não gosta muito do toque, né? Talvez isso seja um ponto, né? Sim, sim, tem os graus, né? Os graus, isso. Mas é um ponto, e ela falou, olha, isso é uma coisa dele que é natural dele, né? Então... isso possivelmente também vem do estímulo que vocês devem ter dado a ele, que faz com que ele se sinta à vontade para agir assim. Tem tudo isso que tem que ser pesado, né? A medicina chinesa, assim, para quem gosta disso, é um universo bem legal, porque ela tem uma base toda sobre a psique, as fases da vida. Então, a primeira fase, que é a fase que ele está agora, que vai do 0, que vem desde a parte gestacional até os 8 aninhos no menino, e na menina é 7. É sempre ciclo de 7, 8. Então, até os 8 anos é a fase que a gente fala da fase madeira, onde está criando raízes. Então, é exatamente essa fase de receber elogio, de receber apoio, de incentivar, de tudo que você puder nutrir, porque como é uma árvore, a raiz, é a fase de você nutrir ele ao máximo, porque vai ser o que você está construindo para as próximas fases. Por isso que tantas pessoas têm tanto problema emocional, porque nessa fase muitas vezes foi largado com babá, em escolinha, com tio, com vó, com não sei quem. A criança não criou uma raiz com alguém definido, e por isso que chega lá na adolescência e tal, só briga com o pai e mãe. Porque ela não criou raiz com essa pessoa. Então, quando ela se vê na idade onde ela tem autonomia para ser ela, não bate, porque como é que ela vai se identificar com você? Por isso que tem aquela coisa do filho que é ligado ao mesmo time de futebol do pai, ou segue a mesma religião da família, porque ele criou essa raiz. O rebelde, o que a gente chamava de antigamente, ele é um rebelde, é o aborrecente. Possivelmente esse aborrecente ele não teve a raiz dele nutrida, através do toque, do carinho, do contato, do apoio, do incentivo. Porque pensa, o seu filho, ele nada mais é do que uma parte sua. Ele tem o seu DNA, pela medicina chinesa ele é o seu, né, o Yang, ele é o seu Yang e o Yin da mãe. Mesmo ele sendo homem, ele tem o Yin da mãe, assim como uma mulher tem o Yang do pai. Ele é sua parte, ele é seu reflexo. Então, você tratá-lo mal, brigar com ele, criticá-lo, de certa forma, você está criticando a si mesmo também. E é isso que a gente, às vezes, peca, né? De tratar como algo que não gera influência. Então, eu acho que o que acontece hoje é a gente ter acesso a tudo isso. Aí, voltando à questão do TDAH e tal, isso, o TDAH, a hiperatividade, ela tem uma relação muito com a parte yang, que a gente fala, que é a pessoa ser acelerada, agitada, 1000 atividades, aí automaticamente se chega no ápice de um, vira o outro, você tem dificuldade de se concentrar, às vezes de dormir bem, papapá. O autismo, ele acaba tendo um lado mais de viver o próprio mundo, né? E eu comentei isso recentemente com um paciente meu que teve o diagnóstico também do filho. Eu acho que são duas coisas que fica para quem está passando por isso em casa. Um dê tempo ao tempo sobre o diagnóstico, porque é o que a gente acabou de falar. Hoje aos 3 ele tem determinadas características que talvez mude aos 5, mude aos 7 e talvez até aos 10, não, ele não é, realmente ele não é autista. Ou é outra característica. E uma coisa que me chama muita atenção, que a gente está falando de Setembro Amarelo, e eu não sei se vocês chegaram a ver, quem está em casa, mas o diagnóstico do Robin Williams, por exemplo. Foi feita a necrópsia nele e foi confirmado que ele não tinha Parkinson.
e supostamente o suicídio dele ocorreu porque ele não aceitava ter uma doença neurodegenerativa que deixaria ele dependente. Olha o nível do impacto que é você recolher os cacos de um prato que não quebrou. Ou seja, ele recebeu um diagnóstico de doença de Parkinson, acabou vindo a falecer por suicídio e foi feita a necrópsia e identificaram que ele não tinha esse diagnóstico. Recentemente o filho dele falou isso. Então, assim, imagina o impacto disso tudo. Né? Então, como a gente está vendo agora, por exemplo, no caso do artista do Friends, né, o Chandler, né, que era o Matthew Perry, que ele também não teria só se entorpecido das drogas. Estão vendo que estava sendo medicado por pessoa, tem gente que está envolvendo. Então, assim, vai muito além. Então, eu acho que é muito importante a gente trazer isso à tona para as pessoas verem o impacto que é uma informação errada ou a coisa do pesquisar no então, Google e achar que você já tem consciência de autodiagnosticar. Nem a pau. Muito cuidado com isso, porque isso pode ser literalmente fatal. A pessoa pode realmente morrer em vida e chegar ao ponto de se desconectar. Vou me colocar como exemplo de novo, né? Quando a gente percebeu, o Ben, ele teve nasceu bem, enfim, aí quando ele veio, ele teve as fases naturais. 3 meses, sei lá, engatinha, 4 meses faz isso, normal. 1 ano e meio ele deu uma parada, assim, a gente começou a olhar e falou, meu, alguma coisa tá estranha, né? Sim. Mas a gente não sabia o que era. Enfim, aí leva no médico, aí o primeiro médico a gente falou, toma esse tarja preta aqui, porque o Ben, ele é a milhão. Sim, ele é a milhão. Dá esse tarja preta porque ele vai dormir sossegadinho e vocês ficam de boa. Aí eu falei, mas eu não quero meu filho de boa. Eu não quero ficar de boa, assim. E eu não quero dopar o meu filho, exatamente. Cara, não, a gente foi outro médico. Aí o outro, não, ele já veio no autismo. Ele tem autismo nível... Falei, caramba, 1 ano e pouco, cara, beleza. Aí a gente foi, juro por Deus, uns 10 médicos. E a melhor coisa que você faz, então, né? A gente foi em São Caetano. Uma avaliação. Ele é até um tiozão mesmo, o cabelo dele é tão liso, que ficava, ele andava assim, esse ficou marcado, né? Ele olhou pra gente e falou, ele tá na escolinha? A gente, não, 1 ano e meio na escolinha? Então, põe na escolinha. Falta de interação. Depois você me fala. Por que acontece? Pandemia, a Mar não saiu de casa na gravidez inteira, medo não sei o que lá, beleza. Nasceu ainda meio na pandemia, já também não podia sair de casa, Aí o que aconteceu com o nascimento, aquele super proteção, é só ela amar, beleza. Aí ele falou isso, olha, põe numa escolinha, daí você volta daqui uns 3, 4 meses, você volta aqui. Quando começou a escolinha ele mudou, já virou uma outra criança. Mais calma. Sabe, aí a gente começou, enfim, aí a gente foi indo. Hoje, assim, ele interage com as crianças, ele brinca, ele senta já chega comer. Mais cansadão em casa, né? Chega, mama, dorme. O que tá pegando só hoje, mais vamos dizer que é o lance da fala mesmo. Todas as outras coisas foi tirando da frente, assim, né? Sim. Simplesmente com o social, que é um pouco do que a gente estava falando antes, né? Todo mundo na porcaria do celular não tem o social, né? Os seres humanos, eles são seres sociáveis. Então, quem não leu, né, ou quem não viu, tem até o audiobook do Yuval Harari, né, que é sobre o Sapiens. Ele conta sobre isso, o quanto que a gente é desenvolvido, não porque nós somos o chefe da cadeia. Na verdade, se a gente estiver numa selva pelado, a gente vai perder para leão, para, né, um monte de bicho. A gente só é porque a gente aprendeu a andar em grupo, se proteger e aí ganhar forças para isso, porque a inteligência, a velha história do 2 mentes pensam melhor que uma e foi criando equipamento e virou o que viramos. Então, assim, esse é o ponto que a gente esquece. Com essa fase, imagina, home office, conheço vários amigos que estão passando por isso. No começo, falam, eu não acredito, a minha empresa é 100% home office, eu estou trabalhando. Agora estão percebendo, falam, eu não tenho coragem de descer para pegar um iFood. Aí eu falei, opa, você está percebendo o seu isolamento social? Ou seja, a pessoa é a coisa do yin yang de novo. Quanto mais o yin yang, o equilíbrio é você manter os dois, ou seja, interação e descanso, interação e descanso. Ficar só no yin, ou seja, em casa, não sai, não interage, não conversa. O que você começa a ficar? Carência de yang. A pessoa começa a perder energia, ela começa a ficar desanimada, ter que falar com alguém vira uma tortura. Ai, vou ter que falar, vou ter que conversar. Vai gerando um desgaste absurdo. E aí, aquilo aí, ela fala, sair num bar com os amigos e tal, ao mesmo tempo que ela fica feliz, depois ela sai, ela fala, parece que eu levar uma surra, que cansaço, que, sabe, quer ficar 5 dias sem sair de novo. Por quê? Porque você não está ativando. Então, tanto que a maioria
dos neurologistas, psiquiatras, e a medicina chinesa tem isso como base. Vida é movimento. O corpo, só você vai olhar o coração. O coração é altos e baixos, é movimento. Se ele parar, acabou. E se você estiver só parado, já saiba que... Então, assim, a atividade física é fundamental para você viver bem. Tanto que você está vendo, o seu filho agora interagindo, com certeza deve ter as atividades da escola. Nossa, muda. Minha coluna tá demais. Entende? E isso é muito importante de ser corrigido. Então, muito atividade também afeta, por isso que também a gente vê, às vezes, muitas pessoas que se acabam na juventude, porque quando você tem seus 17, 20, 30 anos, você tem muita energia, então é aquela coisa, né? Sai, trabalha que nem louco, é bar, balada, não sei o quê. Aí quando chega, às vezes, aos 40, 50, você tá acabado. Também é ruim, os extremos, mas que nem não dorme, né? É o equilíbrio, né? No final das contas, né? A saúde, ela é equilíbrio. E perceber isso, né? Então a pessoa chegar nesse ponto, mas acaba não percebendo, né? Uma outra coisa, eu estou fazendo uma pós agora em neuropsicanálise, justamente porque eu adoro a parte emocional. Legal. E uma das coisas que se fala é disso também, né? Dessa coisa que a interação te ajuda também a se conectar mais com o mundo fora. Quando você fica vivendo sozinho ali, ou na sua casa, você fica no seu, o pessoal fala, você está no seu mundinho. E o nosso universo, tem uma frase, eu não me lembro agora se foi Einstein que falou isso, que o nosso universo, eu não me lembro agora, foi uma referência importante, mas não sei se foi Einstein que fala, que o nosso universo é do tamanho do nosso conhecimento. Quanto mais você conhece, maior o seu universo vai aumentando. Então, se você vive ali só na sua casa, seu mundinho com as suas pessoas, com aquelas pessoas próximas, você começa a não saber o que está acontecendo, o que é legal, o que não é, você não tem outras opiniões. Por isso que muitas pessoas ficam em casa, num quadro, por exemplo, de depressão ou de pânico e tudo mais, e vão se alimentando daquilo. Os pensamentos intrusivos vêm, e quanto mais assim ela está, mais ela acha que vai estar. Né? Começa a olhar, ter fobias literalmente social, fala, não, aquela pessoa vai me sacar, não quero pegar Uber, eu não quero fazer o quê. Começa a gerar uma coisa, alimentar a outra. Por quê? Porque ela não está interagindo. Então, é muito importante isso. E para a medicina chinesa, a mente é chamada de Shan, né? E está ligada diretamente à comunicação, seja ela verbal ou seja ela de outras formas, né? Escrita, que nem leitura e tudo, mas você tem que ter isso. Então, eu acho que é isso que o IA não vai conseguir cobrir, que é essa interação humana. Né? Tem quando eu te liguei fazendo um convite, a gente bateu um papozinho, você falou um pensamento, né, que eu achei muito interessante, um ponto de vista, na verdade, sobre o autismo, né, de que o universo, a natureza, sei lá, porque tá tendo muito mesmo, muitos casos, cara, dos meus amigos assim, sei lá, de 8, 6 tem, né, os filhos, né, e aí você veio com essa ideia, né, com esse pensamento de que a natureza tá um pouco se preparando para esse futuro, né, do sozinho, né, porque Exato. o autismo tem esse foco, né, esse foco sozinho, solitário, e aí, a tecnologia está levando a gente para isso, né? Eu fiquei pensando muito nisso, muito. Eu até me arrepia aqui, sério mesmo. Eu acho que isso até para trazer um conforto para você e para os pais que tenham filhos neurodivergentes, para tentar ter essa visão, que talvez o seu filho não seja problemático, como às vezes você recebe na hora que você tem um diagnóstico, você fala, mas né, eu tive um paciente que ele falou, cara, eu só tinha vontade de chorar, de pensar que meu filho vai ficar limitado e que se eu faltar, como ele vai se virar e tal. Eu falei assim, então, mas tenta entender de um outro jeito. Talvez ele vai ter ferramentas emocionais que nós não tivemos, que essa depressão que você passou tal, talvez ele não vai lidar do mesmo jeito. Por quê? Porque para ele vai ser natural viver no mundo dele, ter menos interação, aprender a gostar da própria companhia, coisa que nas gerações passadas e na nossa não teve. Você me falou, né? Eu vi meu pai lá. O que a gente aprendeu é isso, é Natal em família, é casa cheia e tal. Hoje está sendo, depois da pandemia, inclusive, isso ficou muito claro. Tanto que a quantidade de divórcios que aconteceram no período da pandemia. Porque as pessoas ficavam trabalhando, não se viam, quando tiveram que se ver o tempo todo, viu que nós não combinavam mais. Tipo, nossa, quem que é esse que mora aqui comigo? Foi tipo isso. Então, é a mesma coisa que a gente acaba vendo. Então, eu acredito muito mesmo que as crianças e jovens atuais que têm esse diagnóstico de ser neurodivergente, que essa é a expressão mais adequada, né?
é o quê? Ele tem uma divergência neurológica que acaba sendo muitas vezes mais adaptável, porque, tanto que você falou, ele convive melhor, ele lida melhor, por exemplo, brincar sozinho não é um problema. E por que isso tem tudo a ver com a evolução? Porque antigamente nós temos 3, 4, 5 irmãos, hoje a maioria está tendo filho único. Com Quando quem que você vai tem, brincar? né? Porque a maioria dos meus amigos não tem, assim. E nem querem ter, nem Sim, vão ter, sim, eu sim. acho, né? Mas É uma de tem. infância, né? Meus amigos de infância, assim. E realmente o que você falou, cada vez menos ou é ele. Por exemplo, tem meu sobrinho, meu irmão tem, né, um sobrinho mais velho, tá com 10, e minha sobrinha agora, que é 4 meses mais nova que o Ben, né? Sim. Mas você vê, a família, que nem meu pai, minha mãe, são 9 irmãos, Olha, família meu enorme. pai 4. Quando a gente fez aniversário de 60 do meu pai, a gente fez a lista para chamar a família, 170 Só da família pessoas. Dele. Aí ele olhou e falou, não dá, rapaz, você tem que alugar Um galpão. E hoje não tem esse. Então eu e meu irmão, três filhos ali e tal, é muito reduzido mesmo, né? Sim, eu acho que esse é o ponto. Então, esse meu paciente ele até comentou, ele falou, nossa, você me deu uma outra visão. Ele falou, eu saí tão Então, arrasado do diagnóstico, né, né, do médico, e agora eu tô tendo essa visão. Então é o que eu falo, lógico que nós temos os graus e o nível de cuidado que você tem que ter, isso, mas a grande maioria que a gente vê não são graus altos, a grande maioria. São esses graus que influenciam na interação social. E aí quando isso, você para olhar, basicamente é isso, é um preparo. Ao mesmo tempo que você fala, mas meu filho não interage. Aí quando você para e fala, peraí, mas daqui a uns anos talvez ele não tenha tantas pessoas mesmo para interagir. Vamos supor que ele trabalhe home office também, ou trabalhe, como a maioria hoje, 4, 5 dias em casa, um dia na empresa. Aí ele vai diminuir o nicho social estudo dele. Não tem essa EAD, história, estudo EAD. Então não tem essa coisa de, na nossa época de fazer faculdade, eu quero ir pro bar da faculdade ficar com os amigos. nossa, Eu era sinuca, era muita era, interação. Você não tem isso, entendeu? A coisa de fazer o happy hour da empresa. Que happy hour? É reunião online. Entende? Então aí você para pensar. Hoje, muitos jovens sofrem com isso. A gente, inclusive, eu sinto muito isso, às vezes de me afastar, né? Tanto que meus amigos falam, você é a que mais tenta agitar. Eu tenho muitos amigos de infância também, de várias fases, né? De infância, adolescência, começo da juventude, e eu faço de tudo para juntar. Eu sou a primeira a falar da gente criar grupo no WhatsApp para ficar mandando coisa, meme, zoeira, pra gente interagir, porque eu falei, eu posso mandar individual para cada um, mas no grupo, um faz, um comenta, um brinca, e eu adoro isso. E todo mundo fala, a gente tem que dar uma palmatória, você consegue juntar o pessoal. Eu falo, tem que ser, porque se deixar a nossa rotina, tudo o que acontece nos consome. Só que, é incrível quando a gente consegue juntar o pessoal, como o pessoal chega tudo com aquelas caras de filho pequeno, conta pra pagar, sai no final do rolê, tá todo mundo assim, te amo, que da hora que a gente... Parece que renasceram. Então eu recomendo muito para as pessoas também, a coisa da interação. A hora que você estiver nessa bad de falar, não quero sair, se força a buscar isso. Eu tava, é o que eu falei, eu tava numa fase que eu tava muito curtindo fazer tudo sozinha, não que eu não goste ainda, mas uma coisa é você fazer sozinha se sentindo na solitude. Outra coisa é você fazer sozinho se sentindo na solidão. São dois sentimentos diferentes. A solitude tem a ver com estar sozinho na plenitude. E solidão é você estar sentindo ali como se estivesse sentindo uma dor de estar vivendo aquilo. E é uma diferença, é uma linha muito tênue. Né? Aquela coisa de você chegar em casa e olhar o seu sofá vazio e falar, não tem ninguém aqui. Ou você olhar e falar, que paz. E é uma linha muito tênue. E a gente vê muitas pessoas enfrentando dores emocionais que não conseguem lidar com isso. Principalmente pós um luto, e luto não é só morte física, né? Uma separação, a perda de um emprego, a mudança de um hábito de vida que você tinha. E né, isso, por exemplo, que você passou, porque querendo ou não, foram várias mudanças, né? Todo o sofrimento daquele momento que você passou, que talvez a Marcela e o Benjamin não entendam, porque foi uma dor que eles estavam lá em tratamento e você vivenciou sozinho. Senhora. Entende? Talvez é difícil para eles entenderem o que foi doloroso para você, imaginar que você poderia perder os dois. Eles estavam ali em tratamento. Em contrapartida, eles sofreram outras situações que você talvez não vai entender, porque eles estavam passando por tudo aquilo. Exatamente. Então, são processos, né? E por isso que eu falo que, acho que, eu costumo falar muito isso, a empatia acho que é o que o ego às vezes deixa a gente não ter. Esse lance do bem, ele me mostrou que, por exemplo, problemas, né? Porque é engraçado isso, era pra, sei lá, estar numa deprê,
Mas ele me mostrou o outro lado da moeda, né? Então, por Sim. exemplo, problema. Eu não tenho mais problemas. Tudo a gente consegue resolver. Você vai lá, bate um papo ali, paga ali, você resolve tudo, né? O que eu passei ali naquele momento, ali era um problemão mesmo. Que eu falei, meu, aqui Não lascou, tem, não cara. tem outra solução se realmente o desfecho for esse, né? Entendeu? Eu falei, não, o que que eu faço aqui? Não tenho o que fazer. Isso é um problema, né? Todo o resto eu falei, não, então ele me ensinou já, só nisso ele já me ensinou um monte de coisa, né? Então, eu já sempre fui de boa, tranquilo e tal, mas ele me ensinou mais a ser mais ainda, a ver a vida um pouco mais leve ainda, muito mais, né? E o fato dele ter esse ponto mais especial, né? A gente olha para o resto também de uma outra forma também, sabe? A gente consegue Muda a perceber, proporção, né? é, Do- porque é que nem você falou, às vezes a gente se junta, assim, às vezes você olha uma família lá perfeita, vamos dizer, né? Todo mundo ali, mas tá lá no celular, não tem nada. Então, assim, ele trouxe isso para perto também, sabe? A gente ter um cuidado maior, não dá pra gente ficar ali o tempo todo, tem que estar com ele e tal. E aí, lógico, a gente é ser humano, a gente compara muito o que está acontecendo e É, que traz para próximo. a gente falou um pouco antes sobre Mas, o Instagram, né? Você acaba vendo às vezes exatamente, a vida da outra pessoa e se questionando, né? e aí, assim, para mim, lógico, tem que tirar de bom de todo mundo que está acontecendo, trazer para perto, né? E viver a melhor forma possível, né? E ele me trouxe muita coisa, assim, de novo, né? Eu descobri que eu sou tipo um TDAH tímido e quieto, né? Então, assim, minha cabeça é a milhão, né? Eu tenho milhões de ideias toda hora, toda hora. Sim, E isso acabava comigo, porque a ideia vem, principalmente, eu sou muito empreendedor, né? sim. A ideia vem na minha cabeça, vou fazer isso, nossa, isso, esse produto eu já faço tudo. O nome, logotipo, site, cara, e agora? Preciso fazer. Mas não dá pra fazer. Tem um monte, já tem outra coisa acontecendo. Né? Ah, então Sim. tá bom, isso aqui deixa aqui, depois eu faço um dia. Dá meia hora eu penso outra coisa. Nossa, eu vou fazer isso. Mesma coisa. Quando eu vejo, eu tenho gavetas aqui de empresas que eu criei que eu não vou fazer, né? Até brinquei outro dia com o Dan, eu falei, eu vou criar uma empresa que vende empresas, sabe? É, de criação de empresas, de Entendeu? Falou, ó, negócios, você quer, eu criação tenho de essa empresa negócios. prontinha, que quer comprar? Faz, né? E isso me matava por dentro. Nossa, eu ficava numa angústia de não conseguir fazer nada, né? E depois dele que eu parei para perceber, mas aí tem um lance do financeiro, né? Que eu nunca liguei muito pra grana, tudo que eu ganhava eu gastava, curtia. Nossa, eu sempre fui com a Intenso, né? intenso. E com a chegada dele eu falei, putz, eu preciso deixar alguma coisa para ele, né? Eu preciso, né, criar alguma situação para ele, né? Enfim. E aí ele me fez olhar para dentro também, falar, não, então de todas essas ideias que eu tenho, o que que realmente posso fazer, o que que eu já estou fazendo, o que vai me dar um dinheiro, o que que isso aqui eu posso estruturar aqui, depois eu posso pegar uma outra. Aí eu me libertei mesmo, assim, né? Falei, bom, beleza, um pouco por ele, mas muito mais por mim mesmo, né? E, nossa, me resolveu a vida, assim, né? É, porque uma das dificuldades, uma das características do TDAH é poder ser, por exemplo, entusiasta. Então ele é, porque uma coisa é você falou de empreendedor, mas você tem a pessoa que é entusiasta, ou seja, ele tem múltiplas ideias, mas ele não tem a execução. E você tem aquele É, que é executor, ele gosta de fazer a coisa, e às vezes ele não é bom para criar, mas você falou que tem que ser feito, ele vai e destrincha. me E faz. você tem uma pessoa que ela não é nenhum nem outro, ela é aquela pessoa que ela só sabe direcionar, né? Um direcionador. Então, para todos tem uma função Sim, importante. E esse é o grande conflito. Por isso que, às vezes, a pessoa que é muito criativa, ela às vezes não consegue, para nós é que falou, seria o ápice do Yang, que ela está totalmente na mente. Só que ela não é, às vezes, físico, palpável. Tem a pessoa que ela é super braçal, então se ela tiver que instalar uma nossa, televisão, montar uma mesa, ela consegue fazer muito bem. Mas você falou para ela, não, mas pensa, não, pera, pensar, não sei, né? Já gaguejou, né? Então, isso tudo que é importante. Só que aí o que a gente muitas vezes faz? A gente se critica pelo que a gente não tem de habilidade, ao invés de valorizar a nossa é habilidade. E isso. nisso leva muitas vezes à depressão também. A gente se apegar às nossas falhas, ao invés de falar, não, peraí, eu não sou bom nisso, mas eu sou bom nisso, 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 nisso. Isso. E é uma coisa que eu também acabei vivenciando, por exemplo, com essa situação quando eu falei com esse consultor do Sebrae, por exemplo, que ele me trouxe isso, porque eu estava, tô passando por isso, por aquilo, dificuldade, não sei o que, eu tinha uma estabilidade assim, assim, assado, agora eu tô tendo que remodelar tudo. Aí ele falou assim, então,
Mas para pensar nessas multinacionais que não resistiram. Né, ele citou vários, não vou citar aqui, mas vários nomes aí famosos. Sim, Ele falou, para pensar nessas dificuldades. Ele falou, você pensa quanta coisa que você superou, você está vendo tudo que você errou, mas o quanto você acertou em relação a tantas pessoas que não conseguiram fazer o que você está fazendo. E aí você falou, é verdade, né? Não estou errando tanto assim também. E aí ele começou a pegar muitos pontos e é a hora que a gente vê como a gente se auto-sabota. A gente tem muito essa mania de pegar o que a gente falha, ao invés de valorizar o que a gente faz bem. Isso muitas vezes até vem lá das raízes. então, eu ia Às vezes comentar do pai isso. e da mãe, porque às vezes, por exemplo, o seu pai ou sua mãe, vamos supor que você seja o entusiasta e o seu pai, por exemplo, é o executor. Ele vai entrar em conflito e falar, meu, só pensa, fala e não faz nada. Oh, vai lá e faz, eu não sei o quê. E aí logo você começa a achar que errado é isso. Porque querendo ou não, quem que é a sua referência? Seu pai, sua mãe. E aquilo que a gente falou, a gente é o quê? A gente é um derivado deles. Então, no fundo, por isso que a gente tem sempre aquela coisa de querer ficar agradando, né? De querer, não, no fundo, você quer a aprovação deles, você quer que eles tenham orgulho, você quer que eles gostem, porque no fundo, um é reflexo do outro. E quando vem esse conflito, eles falam, mas peraí, eu sou executor, você é bom em fazer outro, vamos trabalhar juntos. E não essa coisa de se isolar, mas é o que acaba acontecendo muito, né? E a pessoa que ela é entusiasta, muitas vezes ela acaba entrando nisso, ela sofre, que você falou, se mata por dentro, porque ela acha, meu, eu sou um fracasso, porque eu não consigo tirar do papel. E, na verdade, o trabalho dela está justamente aí, em saber fazer a parte criativa, e aí ela precisa do suporte de pessoas que saibam ou ajudem ela a executar. Não é nem que ela não seja executora, mas às vezes falta alguém virar e falar, tá aqui, ó, comprei essa peça, agora vamos fazer. É isso. E é uma linha muito tênue mesmo. Então, eu, nesse ponto, posso falar que eu tive muita sorte no meu trabalho com as pessoas que trabalham comigo, sejam professores ou sejam a equipe administrativa, porque eu também tenho esse lado de criar muitas coisas. Eu gosto de executar, mas eu tenho muitas vezes dificuldade de como executar. Porque é um problema do TDAH, né? Procrastina, fica na dúvida e tal. E ter alguém que me ajude na execução faz a coisa fluir muito melhor. Então é isso, a gente entender nossas falhas e potencializar nossas qualidades, eu acho que também é um Sabe que esse segredo. projeto eu tenho desde 2020, eu acho. Aí veio pandemia. Veio um monte de coisa, E essa pessoa que está falando ali tá ali, ó. O Daniel, cara, ele chegou muito próximo pela música, né? A gente tá montando uma banda nova e tudo e tal. E enfim, aí a gente virou amigo em meia hora, que foi um negócio do universo, né? E eu comentei, falei, cara, eu tenho uns projetos, não, vamos fazer. Aí eu, vamos. Aí, você fica até desconfiado, será? Vai dar pra trás. Quer ver que ele vai falar isso, mas depois ele não vai cumprir. Aí a gente começou e foi tão rápido, tá tão rápido assim o resultado, né? Que aí parte de tudo que você falou agora, né? Porque a minha ideia ali, tudo e tal, você olha assim e fala, nossa, que bonito, nossa, que lindo de ler, mas e aí, tá funcionando? Não tá. Vai, não vai, vai, não vai. Aí a hora que já a gente começou, foi muito rápido, assim, né? Então realmente tem o legozinho certo ali para, né, a gente a de pecinha novo, do quebra-cabeça. Né? Nossa, e depois, não sei se vocês podem pôr o símbolo aí na apresentação do Yin Yang. O Yin Yang, ele, além da linha do meio, ele tem dentro você tem um lado, geralmente é representado por branco e preto, né? Dentro do lado do branco você tem um pontinho preto e dentro do preto um branco. Então, ou seja, apesar de você pode demonstrar ter características de ser entusiasta, mais Yang, tal, mas você tem o Yin dentro de você, tanto que você falou que é mais tímido, tal, às vezes até peca por não falar, que se você falasse mais as suas ideias, talvez mais pessoas abraçassem. Do mesmo jeito, às vezes o executor, como ele é muito bom de fazer as coisas, desde que ele tenha o direcionamento, mas às vezes ele tem essa coisa de não ser tão criativo, não ter tanta imaginação para fazer as coisas, ele precisa ter esse equilíbrio. E quando a gente entende isso, a coisa funciona muito melhor, inclusive respeitando um ao outro. Ó, você é bom nisso, ou bom naquilo, coisa que às vezes a gente não faz, porque um vai atropelando e vira um desentendimento. E isso vale para vida profissional, vida afetiva, amizades, tudo. E a gente comete muito essa falha, né? Muitas vezes em tudo. Eu sempre tive essa. Você me conhece há anos, você sabe. Eu sou, por exemplo, prolixa.
por natureza. E é uma coisa que eu estou me trabalhando agora, é aprender a ouvir mais. E eu estou tão feliz porque eu estou conseguindo perceber as pessoas melhor. Conseguir A gente fala sintetizar pouco, melhor. né? Não, e não é só o Se falar, deixar, mas permitir que o outro sim, também se ouvir o coloque, outro. Porque eu adoro ouvir as pessoas, sempre gostei, tenho o maior prazer. Isso é uma coisa que geralmente amigos próximos acabam falando, cara, não sei porquê, mas eu adoro me abrir com você. Parece que eu não consigo falar com outra pessoa, mas com você eu me sinto bem. E eu falo, caramba, eu falo mais que a boca, né? Como que a pessoa... mata, né? Mas aí a pessoa fala, não é, mas eu sinto que você realmente se importa. E é verdade, isso é uma coisa que é fato, que é a diferença que a gente falou das pessoas. Você, por exemplo, falar do seu filho, então realmente me importa saber o que você vivenciou, o que você e a Marcela passaram. Não é tipo pra mim, tá, vida que segue. Não, você pode dizer que daqui a um tempo eu vou de novo perguntar e vou querer saber, porque realmente me interessa saber o que a pessoa está pensando, se ela está sofrendo, se eu puder dar uma palavra de apoio. Porque é isso, né? Na minha cabeça, e eu acho surreal. Às vezes as pessoas são super. Eu não sou religiosa, mas às vezes pessoas super religiosas e é meu irmão, o irmão diz aquilo. Só que no dia a dia nem tá nem aí para a pessoa. Não, muito mais que isso, porque se nós somos parte de um mesmo universo, você estar bem é tão importante quanto eu estar bem. É lógico. Entende? O sofrimento do outro vai me trazer o quê de bom? Nada. Entende? Então, e aí essas pessoas não veem. Então eu costumo falar muito isso até sobre quem quer escolher a área de saúde. Né, que a gente estava falando um pouco antes, de migrar de área. Eu acho que é uma coisa importante. Se você aí que está assistindo tem vontade de migrar de área, a primeira coisa que você tem que perguntar para você está disposto a ser empático, a olhar para o outro mais do que para si mesmo? Acho que sair do próprio ego, né, que é o egoísmo, é a primeira coisa. Inclusive, a própria paternidade, maternidade, acho que tudo isso tem que ser pensado, porque as pessoas, quero ter filho. Aí, uma vez uma pessoa virou para mim, nossa, você não quis ter filho? Ai, mas que egoísta. Aí eu falei, egoísta? Aí eu falei, não, porque quem que vai cuidar de você na velhice? Aí eu mesmo. Não, aí eu achei engraçado, eu falei assim, mas você tá ouvindo o que você tá falando? Aí a pessoa, eu falei, mas egoísta é você de querer que eu ponha um ser humano no mundo para cuidar de mim. Eu tô fadada, se a pessoa, se ele quiser ir morar na Austrália, quiser ter a vida dele sabe, lá na Islândia, eu vou fazer ele voltar para cuidar de mim? Aí a pessoa falou, não faz o menor sentido. Eu falei assim, não, porque a vida do casal tá muito morna, eu quero ter um filho. Egoísmo de novo, você só tá pensando em vocês. Então você vai vendo, a maioria das pessoas fala, são raríssimas as pessoas, e é o meu pensamento, se eu optasse em ter um filho, seria para colocar uma pessoa nesse mundo para ela poder vivenciar o que é estar aqui nesse plano. É isso para mim. Você vê a gente. É para ela evoluir, né? A gente não é que não queria, a gente planos, alguma coisa, né? 17 anos juntos, enfim, tal, mas a gente não queria. Não era a base. Em resumo, assim, a gente tava, né? Vamos ficar tio mesmo, né? Um pouco disso que você falou, porque a gente vai pôr alguém para sofrer nesse mundo horrível, mundo péssimo, que caramba, que tem de legal pro cara viver. A gente pensava desse lado ruim mesmo da história, né? Mas aconteceu, né? Enfim, tá aí o bem. Então a gente tá buscando as melhores possibilidades para ele viver, ser um cara legal, né? Sim, a gente não pensou em nada disso, né? De levar vantagem em cima dele, nem nada. A diferença que eu percebo que não flui, né? E por isso que às vezes a pessoa ir para a área de saúde, que nem tem muito aluno que às vezes entra no curso, o único objetivo é, não, porque quanto que custa uma acupuntura? R$200, se eu atender 10 pessoas por dia, 2.000? Aí eu falo, primeiro para você atender 10 pessoas por dia, você tem que estar num nível de nome, de conhecimento para ter todo esse público. Outro que, primeiro, 10 pessoas também não é viável. Se uma sessão dura em torno de 2 horas, 1h30, você vai trabalhar... por dia. Né? Como? Não, exato. Como é que você vai atender 10 pessoas, vai trabalhar 20 horas? Só você vai olhando em qualquer lugar. Ali. Não faz menor, a não ser que a pessoa atenda ao mesmo tempo 3, 4 simultâneas. Mas por horário não dá. Então, assim, se uma pessoa fala, tira isso da sua mente. Todo o trabalho pode ser bom se você se dedicar a ele para isso. Exato. E independente de ser saúde ou não. Só que quando a gente escolhe saúde, eu tenho que lembrar que eu estou cuidando, não é de uma mesa, eu estou cuidando de um outro ser humano, que também tem emoções, que também tem dificuldades. Então a gente tem que estar ligado a tudo isso. E é único ainda, né? Não é um caso... Não tem uma receitinha, né? Não. Pronto, né? Eu chego lá para você me tratar é uma coisa, o Daniel chega... Você vai usar outras terapias. Você pode até ter pontos e técnicas que são similares. Igual, por exemplo, quando a gente toma uma determinada medicação. Por exemplo, a pessoa tem doença de Parkinson. Tem lá algumas medicações, por exemplo, levodopa, prolopa, que são para regular a dopamina. Mas
o que emocionalmente o diagnóstico clínico leva, e nós acabamos de citar o exemplo, por exemplo, do Robin Williams, é muito diferente. Entende? Como cada um responde. Tem pacientes que entram em depressão profunda, tem paciente que encara isso como é o meu desafio, vamos lá. Tem paciente que fica com isolamento social porque se sente envergonhado de passar por isso. Tem pacientes como, por exemplo, o Michael J. Fox, que criou uma fundação e usou a doença dele para ajudar milhares de pessoas e fez questão de mostrar a luta dele, o quanto que ele abriu mão de um monte de coisa para poder estar com a família, com filhos e tudo. Então, assim, vai de cada um. E eu acho que esse é um ponto que também é importante. Quando a gente está aqui interagindo, isso que eu acho que é a diferença do IA. O IA, ele consegue te responder coisas baseado em padrões que ele criou, nas informações que ele recebeu. O ser humano é diferente. Você pode receber, eu costumo falar isso muito em aula, né? Quando o aluno às vezes fala, eu não quero fazer tal pergunta porque é uma pergunta idiota. E eu falo, não existe pergunta idiota. Idiota é não fazer a pergunta e ficar com isso para você. E eu sempre falo, se eu pegar o meu celular e trocar com o seu, você vai ter um outro aparelho e eu vou ter outro aparelho. Agora, se eu troco ideia aqui com você, eu saio com a sua ideia e você com a minha. A gente só está agregando conhecimento. Não tem... por isso que o ganho material nunca vai se comparar com o ganho emocional. Que é ruim as pessoas sempre olhar muito para o lado financeiro. Médico, convênio, nossa, cara, tudo é muito caro, tudo é muito superficial. Inclusive a própria gente até briga... achou uma médica legal agora que ela foi muito humana mesmo, assim, mas ela... E demorou pra gente achar, viu? Porque, enfim, a briga das terapias com os médicos, era isso que você ia falar? Eu ia falar que exatamente, tudo que é ligado tudo que envolve cuidar de outras pessoas, mas envolva também a questão financeira, é um peso que tem que ser muito, né, tem que ser sempre bem equalizado, porque senão acaba se perdendo muita coisa. Então a gente fala muito, por exemplo, da regulamentação da acupuntura, que é uma pauta que você acompanha há tantos anos, e é muito complexo, porque não há interesse por muitas razões, e ao mesmo tempo a gente precisa ter algo regulatório até para garantir uma condição melhor para todos. Então a gente vive esse grande impasse. Por que não há interesse? Porque é um recurso que pode ser executado por muitas pessoas e, de certa forma, não é a prioridade máxima, mas a gente vai vendo cada vez mais, inclusive até pelo próprio levantamento do SUS, né, porque hoje nós temos as técnicas no SUS e a quantidade de pessoas que se beneficiam disso. Então, porque muitas vezes... Se integrasse mesmo, né? Sim, na China é assim, né? Muitos países da Europa já é assim, onde você pode ter as duas medicinas concomitantes, uma mais tradicional para manutenção da saúde e uma moderna para recuperação da saúde, porque são duas visões. Não que a medicina chinesa não tenha recurso para recuperar, por exemplo, uma lesão, algo assim, mas a medicina moderna ela é toda embasada em literalmente remediar. Depois que o problema apareceu, aí vamos tentar achar uma saída. A medicina chinesa não. Enquanto você está bem, você pode se cuidar para não ficar mal. Essa é a ideia. Porque, pensa bem, quando a medicina chinesa surgiu há 3, 4 mil anos, não se tinha UTI neonatal, você tinha que prevenir tudo, porque se ficar doente podia não sobreviver. Então, a base deles era o quê? Não adoecer. Prevenir doenças das estações, então vai entrar inverno, vai entrar primavera, o que pode acontecer? O clima fica seco, então vias aéreas sofrem. Agora o clima vai ficar mais úmido, pode gerar sensação de peso e dores articulares. Agora vai entrar o frio, nossa, com o frio, rigidez muscular, dores, alteração de pressão, né, porque vasoconstrição e tal. É muito isso, eles viam as possibilidades, estudando a natureza e preveniam. Então, a base da medicina oriental é muito essa. E agora as pessoas cada vez mais, com burnout, com depressão, tudo, estão vendo o quanto que é importante não esperar chegar. Porque é o que você falou, quando você chega no fim do túnel, é o que você falou, às vezes está tão escuro ali, está tão nublado, tanto que é uma expressão que às vezes as pessoas que estão em depressão falam, nossa, parece que a minha mente está nevoada, parece que eu estou vendo meio sim, não consegue ver direito, porque você realmente se sente assim, perdido. Você esperar chegar nesse ponto para tentar voltar, fica muito mais difícil. Então o ideal é o quê? Não tá bem, já começou a sentir que você está desanimado, que as pessoas te chamam para sair e você não quer, ou que qualquer coisa tá te irritando. Já tem que procurar. Eu hoje saí, falei com umas pessoas, me explodiu a cabeça, eu tô com uma baita dor de cabeça. Começar a falar, peraí,
tô com dor de cabeça só porque eu conversei com as pessoas, não tenho vontade de descer para pegar o iFood, sendo que eu já passei o dia inteiro em casa, não quero pôr, sabe, porque eu tô de bermuda e tal, vou ter que me trocar para descer. Você fala, meu, mas isso é o mínimo. Aí disso para a pessoa começar a falar, não tenho vontade de tomar banho, não quero lavar uma louça, não quero interagir, para virar um quadro de fato de uma depressão mais séria, é muito complicado. E aí aquilo, os remédios tem recurso para ajudar neurobioquimicamente, mas a maioria deles acaba levando a um grau de dependência, gera um acomodamento neurológico, por isso que geralmente precisa de desmame, a pessoa não pode simplesmente tomar e tirar do nada, porque o sistema acostuma com aquele estímulo, gera uma série de outras situações, porque o mesmo cérebro que controla a mente, controla o corpo inteiro. Aí tem um monte de paciente que fala, meu, eu comecei a tomar remédio, meu intestino prendeu, minha libido baixou, minha digestão tá péssima, vai virando um monte de problema. Então, aprender a prevenir, eu acho que é o grande ponto, e acho que mundo terapia é isso, é lembrar que você pode manter a sua saúde, não só esperar perder ela para dar valor, porque nem sempre vai dar tempo de recuperar, né? Como em caso de doenças mais graves, né? Ou em caso de doenças mentais, onde a pessoa se desconecta consigo a ponto de pensar em abrir mão da vida. Que coisa, hein? Eu acho que esse final que você falou é o fundamental mesmo do que a gente está tentando passar aqui com o podcast também, que é esse autocuidado, né? A gente olhar para si mesmo, né? Parar um pouquinho com o mundo assim. De ficar olhando para o Instagram, né? Para os outros e tal, ser realmente verdadeiro, né, com você e tal, e buscar ajuda, né? Tem tanta coisa legal. A gente foi pesquisando aqui 140, mais de 140 tipos de terapias. Cara, alguma deve fazer bem para você, não é possível, Sim, né? alguma com certeza vai se identificar com o seu perfil, seja físico ou emocional. Tem pessoas que falam, eu não gosto de massagem, não gosto de toque, mas isso também é um alerta. Porque, por exemplo, se a pele é o maior órgão do corpo e você não gosta nem um pouco de toque, possivelmente você sofreu alguma situação que fez essa desconexão acontecer. Talvez não recebeu carinho, principalmente primeira infância de novo, que é a fase das raízes. Não recebeu carinho, você passou um medo, uma insegurança, em vez de alguém te abraçar ou te acolher, te rechaçou, igual acontecia no passado. Você chorou na escola, vai apanhar de novo, né? Você pode, não sei o quê, essa coisa de inibir. Aí, pois, imagina, acontecer isso muito com um livro com homem, moleque, que isso, tá chorando, vai apanhar de novo. Você imagina o choque emocional disso. De você falar, meu, na hora que eu precisava ser acolhido, eu tive que ser fã, engole o choro. Aí você passa o resto da vida engolindo o choro. E o resto da vida isso vai ficando lá entalado. A pessoa até falar exatamente isso. Fala, nossa, por isso que eu tô com um nó aqui. É literalmente isso, porque ela literalmente engoliu o choro ao longo de uma vida. E o que adiantou, né? Sendo que é algo tão natural como qualquer outra função fisiológica. Né? Eu falo, você não vai no banheiro, você não é número 1, número 2. Não, lágrima faz parte, mas ainda é um grande choque, né? E isso eu vejo até em aula, quando eu dou aula a parte emocional, os alunos ficam muito mexidos quando entram nesse tópico, porque você vê que todo mundo tem alguma coisa ali para se trabalhar. O legal seria tomar água aí para nós. Vai falar pra gente, por favor. Obrigada. A gente já conversou muito, até com o seu Dair lá, né, de ter algum tipo de, não bem um hospital, né, mas algum local que a pessoa entrasse, né, recebesse uma energia, vamos dizer, um reiki, depois vai para uma acupuntura, vai para uma massagem, aí vai passando as etapas até entrar na medicina alopática moderna. Então, na medicina, na China é muito assim, né, o paciente chega, geralmente, dependendo da situação, ele vai passar por uma sessão de tuiná. Muitos dos médicos de medicina chinesa são praticantes de Qigong, então muitas vezes eles fazem essa coisa da mentalização e de tentar ajudar também através dessa, tentar ajudar no controle energético. E eles acabam muitas vezes passando exatamente por isso. Depois a pessoa passa por uma massagem ou por uma ventosa, vai para acupuntura e finaliza muitas vezes recebendo lá o seu fitoterápico para fazer o tratamento também em casa. Então é muito amplo o conceito, e nós estamos falando de medicina chinesa, que é a minha praia, mas existem muitas outras terapias, né? Sim. Mas eu sempre falo que, inclusive eu tinha muitas discussões na época da faculdade, porque é muito comum a gente ver fisioterapeutas, obrigada,
muitos fisioterapeutas que acabam tendo raiva quando você fala assim, faz massagem. Não, fisioterapeuta não é massoterapeuta. E eu falo, meu, eu tenho o maior orgulho da massagem, porque foi isso que eu comecei. Foi graças à massoterapia que eu entrei na área, trabalhei muitos anos com massagem no shopping e tudo. Nossa, para mim era gratificante quando a pessoa chegava, eu nunca recebi uma massagem na vida. A pessoa falava, meu Deus, é agora que você vai ver. Nossa, e a pessoa saía assim, meu, como que eu vivi sem isso antes? Como que eu acostumei a não receber esse contato? Eu falo, então, é muito importante, né? E nós estamos falando aí, de novo, de neurobioquímica, liberação de ocitocina, sensação de bem-estar, prazer. Então, se você gosta, maravilha, estimule isso. Se você não gosta, vá buscar a possível causa emocional. É muito comum que a pessoa que passou abusos físicos, emocionais ou sexuais desenvolva isso. Por exemplo, sofreu um abuso sexual, houve muito abuso físico, ou seja, apanhou muito na infância, ouviu abuso físico, às vezes não recebeu, mas viu pai. Então ela cria um conflito do tipo toque é dor. E aí muitas vezes ela bloqueia por causa disso. Mas a hora que ela consegue se reconectar de novo e percebe que a toque também pode ser amor e não só dor, geralmente a pessoa volta para o eixo muito mais rápido quando ela reluta com isso. Então é bem importante, sim. Você falou um pouco do seu começo aí. Quantos anos você já tá, Camila? Eu sei que você vai comemorar 25. 25 aí, de legal. profissão e 20 da escola. A escola em fevereiro do ano que vem completa 20 anos. 20 anos da escola, que legal. Foi isso que até o consultor do Sebrae falou. Ele falou, quantas pessoas nesse país conseguem ter uma empresa por 20 anos? Eu falei, E passar pela pandemia, né? Não aguentar, ter, né? Não só pandemia, outras crises econômicas que nós já tivemos, né? Não é fácil, é um processo. Eu acho que é importante deixar claro para as pessoas, né? Porque tem muitos aí que devem estar assistindo que são empreendedores, estão começando agora, ou já quebraram, estão reconstruindo. É um processo que a gente falou, é assim como o coração tem os altos e baixos. A gente tem que. A história da formiguinha, né? Que quando está no verão, ela vai e recolhe todos os alimentos para no período de inverno ela poder ficar ali reclusa para se proteger. Eu acho que é o mesmo conceito. Tá bem, tá numa condição melhor, tenta fazer o melhor que você pode de angariar, perdão, bati no microfone, angariar fundos, se preparar e para uma fase mais difícil você ter uma condição. Né? Eu acho que outra coisa importante, quando você estiver numa fase yin, que é a fase reclusa, a fase que você não está bem, aprender a desenvolver o seu yang, que é isso, chegar, conversar, se abrir com alguém, falar, e do mesmo jeito quando você está na fase yang, você aprender a ter momentos de reclusão, tirar um momento para meditar, para ficar com você mesmo, para refletir o que você está passando. Isso é fundamental em qualquer segmento, eu acho que a pessoa vai trabalhar, independente de ser da saúde, das terapias, tudo. É uma coisa que eu falo, que a medicina chinesa, não é a filosofia, né, oriental, não é só chinesa, porque isso segue também Japão, Coreia, o oriental em geral, né, tem essa visão. Né? E é uma pena porque o próprio oriental muitas vezes peca, né? O índice de suicídio no Japão é altíssimo. E você vê, eles são extremamente, falam tanto do yin yang, tem toda essa cultura, mas ao mesmo tempo são muito rígidos com a autocobrança. E essa coisa às vezes de não falar, de ter dificuldade de se expressar, e aí... É uma cultura bem diferente, né? Então, depende, porque, por exemplo, os chineses já falam demais, isso é uma coisa que você percebe muito. Eu brinco que eu falo que assim, eu costumo dizer que eu vejo na minha visão, né, que a China é o extremo yang, o Japão é o extremo yin, a Coreia a Coreia do Sul, né, principalmente, é o equilíbrio, porque eu estive na Coreia do Sul e eu fiquei encantada, assim, me chamou muito a atenção com a forma como eles se comportam, o carinho, porque você tá, por exemplo, às vezes entre os orientais, entendeu? Eu adoro todos os... Né, porque às vezes a pessoa vai falar, tá falando, não, eu tenho muitos amigos orientais. Daniel, cuidado. Eu tenho muitos amigos orientais, mas só para deixar claro quem estiver assistindo, mas, por exemplo, é muito comum, inclusive tem muitos alunos, por exemplo, Nisei, Sansei, que comentam, nossa, meu avô saía andando na frente, largava minha avó atrás, extremamente machista, carinho não existia, não sei o quê. Isso foi uma coisa que me encantou, por exemplo, na Coreia. De chegar lá, pelo menos eu fui para a capital, tá, pessoal? Então não conheço todas as regiões, mas na capital, lá em Seul, me encantou o carinho.
de andarem de mão dada, de beijinho, sabe, os homens automaticamente levantarem num metrô, para a mulher sentar. Então, não como forma de machismo ou feminismo, mas como forma de tipo, eu tenho mais força física, para mim ficar aqui de pé segurando na barra enquanto mexe, é melhor que ela que está de salto, por exemplo, e vai ficar desequilibrando. Coisa mesmo de carinho, de consideração, e não de machismo e feminismo, que é uma coisa que a gente vive muito aqui hoje no Ocidente. Mas, por exemplo, a cultura oriental, ela vem de um processo de rigidez muito grande, e a gente vê o quanto isso tem impactado na vida das pessoas. Né? Aqui, a gente vê também aqui no Ocidente, orientais que vivem no Ocidente, mas e eu acho que aqui ainda talvez impacte. Hoje, o que eu acho que impacta? De novo, o acesso. Eu costumo muito dizer isso. Nossa, eu tive um primo, não sei onde, no interior, que a gente ia lá e ele vivia na roça. Eu com 15 anos, tinha acabado de, sei lá, fui pra Disney e a alegria dele foi ter ido num rodeio, por exemplo. E a pessoa comentava isso. E como que ele vivia feliz assim e hoje não? Porque antes ele não tinha comparação. Hoje, qualquer lugar que você está, você falou, você abre o seu Instagram e a pessoa que está não sei aonde está vivendo algo que você não sabia. Então, assim, o que você falou? Nossa, mas é tão alto assim o suicídio, por exemplo, no Japão? Sim, o harakiri, por exemplo, é uma prática milenar. Né? Inclusive é considerada uma morte nobre, geralmente, no sentido de você assumir a sua falha a ponto de você abrir mão da sua vida. Eu falei tanto que eu preciso... Acabou para mim. Né? É pesado, mas aí você vê o nível de cobrança que isso gera também. Né? E às vezes, que tipo de falha? Sabe aquela coisa? Você vai analisar algo que não era para ser assim. Né? Eu tenho um amigo que ele foi a trabalho, né? E ele ficava impressionado. Tinha, no Japão? 25 tipos de lixeiras. E ele falou que nem sabia o que fazer com as coisas. A gente vai, casca em um, né? Tudo separadinho, né? E as criancinhas indo sozinhas para a escola, tudo. Ele falou, é uma organização muito legal de ver, mas a hora que você começa a participar, a gente que principalmente, né, brasileiro, né, que joga bituca, né, impressionante. Né? Ele falou, foi chocante pra mim, assim, né? Aí depois, lógico, você vai tendo que entrar ali, né? No ritmo, na cultura, né? Eu acho que acontece um pouco o inverso, né? Quando eles vêm pro Brasil, claro, mantém um pouco ali da cultura, mas tem que virar meio brazuca, vai. Mas ao mesmo tempo você pode ver pegar as universidades, por exemplo, aí quando a gente vai ter uma FUVEST da vida, você vê o índice de orientais que entram nos primeiros lugares. Então, assim, a cultura é para realmente, não sei ir longe, as próprias Olimpíadas, quando a gente vê, por exemplo, a China está sempre entre os primeiros. Então, assim, há um investimento muito grande na evolução pessoal, e isso envolve disciplina. Porque tudo para a gente dar certo tem que ter o lado da disciplina. Aquela coisa que todo mundo fala, não é sorte, é empenho. Então, ele falou isso, agora que você falou, eu lembrei. Ele falou, por exemplo, trabalhando numa casa lá, que a menininha, ela já viram que ela já era boa de matemática. Então, todo o resto largou mão. Ela só matemática. E ela ficou... Um gênio da matemática. Aí o irmão era violino, fazia uns negócios. O cara tocava absurdo. E o resto, esquece o resto. Então eles se dedicam muito quando eles percebem também, né? Que é o que você estava falando agora um pouco, né? Desse lance da dedicação mesmo ali, de estudar muito, perceber, né? Isso. Então, mas do jeito que você está descrevendo, tá super bonito. Não, né? Então. Nossa, o que ele falou. O problema é que, às vezes, por exemplo, o que o pai acha que é lindo não é o que o filho. Não é porque ele gosta, que ele toca violino, que é isso que ele quer fazer o resto da vida dele. E aí, porque ele acha que o filho toca bem violino. Esse que é o grande ponto da cultura muito radical. Que é o que muitos jovens falam. Por isso que a pessoa, às vezes, acaba abrindo mão da vida, porque a vida não é dela. Ela não está vivendo o que ela queria viver, ela está vivendo o que o pai e a mãe quiseram que ela vivesse. Eu acho que esse é o ponto. Uma coisa, beleza, eu posso adorar, sei lá, mexer no celular. Por causa disso eu vou virar um criador de software de celular? Entendeu? Não tem nada a ver. Mas às vezes tem essa falha, né, da coisa de não respeitar a existência do outro, querendo seguir. Até um pouco tempo atrás, se a gente for pegar, hoje a gente vê muito miscigenação. Você vê muitos orientais com não orientais, mas durante muito tempo só podia se relacionar com oriental, e não só oriental, não era, por exemplo, japonês com chinês, não só japoneses, só chineses, existia muito essa rigidez, e hoje a gente percebe essa mudança.
como é que fala? Fisiologicamente, o próprio Yuval Harari fala disso, existe um fator também que tem a ver. Essa coisa da mistura de raças gera uma fraqueza genética. Por isso que também hoje a gente até entende que, de certa forma, isso que eles faziam como algo cultural, de certa forma era até algo para manter a força da espécie. Porque você não precisa ir longe, é só você imaginar um nórdico de 2 metros com uma oriental de 1,50 m. A chance dela ter, por exemplo, um parto problemático, hoje nós não passamos mais por isso, porque hoje se deu um problema, fórceps ou uma cesariana e acabou. Imagina num passado onde não se existiam esses recursos. Ela com um bebê gigante dentro dela, provavelmente ela ia morrer no parto, ou ela e o bebê. Entendeu? A coisa. Então, tem o lado todo, não só cultural, mas que possivelmente eles percebiam. Então, se a gente se misturar, nós temos problemas. Vai nascer pessoas, né? Vamos enfraquecer a tribo, vamos dizer assim, a população. Então, tem muito isso. Só que hoje, antigamente você não tinha comparação. Eram só orientais, entre orientais. A hora que você se compara com os outros, é que você começa a ver o que te falta, ou o que te sobra, né, no caso. E é uma grande dificuldade. Então, eu acho que um dos pontos que é relacionado a isso, a cultura, a rigidez cultural leva muitas vezes as pessoas a sofrerem muito emocionalmente. Né? E eu acho que esse é um ponto que, quando a pessoa consegue lidar melhor com isso, geralmente elas conseguem encarar de uma outra forma, né? Eu acho que aqui no Ocidente, né, aqui no Brasil, você já vê muito mais. Eu tenho vários amigos mestiços, né, que têm a mistura. Já é normal, não, meu pai né, o gaidin, né? Meu pai é Nihon, mas minha mãe é gaidin, por exemplo. Ok, mas não era uma coisa comum, né? Agora já está muito. Brasil é Brasil, e aqui né? é a segunda maior população do mundo, venhamos e convenhamos, nós somos muitos orientais aqui. A segunda maior população de japoneses do mundo, se não mudou, eu não vi recente, mas até pouco tempo atrás era no Brasil. Depois do Japão, a gente é onde tem mais japoneses. Então, a gente tem muito forte e para mim influenciou muito, né? Porque desde infância eu tinha minha vizinha de frente, era oriental, e foi frequentando a casa dela e vendo a cultura e vendo manequineco, vendo as coisas que eu já falei, é aqui. Aí a dúvida eu fiquei amiga dela porque no fundo eu já tinha algo dentro de mim ligado à cultura oriental, ou por causa dela eu fui para esse lado. Não sei dizer, uma coisa é fato, eu sempre sempre gostei da cultura oriental, de música, pessoas, é uma coisa... Roupa. Essa daqui é trouxe da China, né? Eu gosto muito mesmo. Sempre gostei, apesar até porque eu acho que como por eu ser acelerada, a disciplina me ajuda muito, né? Só que, lógico, a disciplina respeitando o espaço, né? Sim. Não imposição, mas disciplina, aquela coisa de você... depois que eu aprendi a usar melhor a agenda, fazer programações, tudo me ajudou muito. Eu sofria muito mais porque... Né, a coisa de desorganização, tudo prejudica muito, né? Porque quando você tem uma mente muito ativa... Nossa, a gente assim, eu me organizo muito com papel ainda. Sim, sabe? Eu também, total. E aí, às vezes, a Má, né, minha esposa, ela... Um monte de papelzinho em casa. Às vezes eu tô comendo pizza. Né? Não, qualquer coisa. Agora é papel de político, agora escreve. E eu fico guardando, né? Às vezes ela vai jogar e fala, não, esse não. Que foi? Tá aqui, ó, uma ideia minha aqui. Não. Põe no celular aí e tal. Não, depois eu ponho, né? Já tô mudando. Eu também sou adepta do papel, gosto muito. Anotações, eu incentivo os alunos a usarem material, gosto demais. Tá acabando, né? Acho que uma hora vai acabar, eu acho também, não sei. A gente não vai deixar morrer tão cedo não, mas a galera nova com certeza. Camila, eu vou falar um pouquinho aqui que eu esqueci, mas não esqueci, ó, da Stipper. Grande Tiagão, isso aqui é Stipper, para quem não conhece, são pastilhas de silício. Isso. Elas ajudam a potencializar pontos de acupuntura, né? Tem gente que usa, por exemplo, se você tem medo de agulha, ela também faz um pouco o papel da agulha, né? Ela ajuda também nesse processo de quem tem medo, né? Mas acho que o fator principal é a potencializar o que foi feito, né? A massagem ali, a acupuntura e tal. E agora o Tiagão percebeu que a gente precisa cuidar por dentro. Criou também umas pastilhas aqui
de silício com vitaminas A, B, C. Você conhece, né, Stipper, Sim, né? eu adoro. Inclusive, aproveito para dar um beijão pro Thiago. Tiago. Ele é uma pessoa sensacional, né? Eu falo que ele é um ser humano fora da média, porque ele sempre se preocupa. Ele realmente leva a sério isso que a gente falou, se preocupar com o próximo. Ele, há muitos anos, quando ninguém falava disso, ele já fazia materiais com papel reciclado, caneta de material reciclado. Ele sempre teve um cuidado assim fora de série. Então, primeiro, parabéns pelo teu trabalho, mas pela pessoa que você é. Eu sempre falo isso para ele. Né? E é muito legal mesmo. Eu tenho tomado as pastilhas, tenho sentido bastante. Eu senti principalmente esse vigor, sabe? De já tomar pela manhã, no café da manhã, e perceber que ficou muito mais produtiva. Então, vale muito a pena para quem não conhece experimentar. E aí, para quem é terapeuta, apesar que quem não é terapeuta também pode utilizar, só com os devidos cuidados, né? E aí tem tanto a parte auricular como sistêmica, tem os cremes que ele usa, que é muito legal. Eu usei tanto ele para estética como para potencializar, às vezes, tratamento de dor. Passo o creme, como ele também tem bastante silício, numa determinada área, e faço como se fosse um emplasto ali, e tem bons resultados. Eu cheguei a passar isso para ele. Às vezes uma dor articular, por exemplo, se a pessoa tem gota e ela tem aquela dor, aquela inflamação, aplicar e com um bom resultado. Aí aplica Olha junto, por exemplo, às vezes com uma termoterapia, seja gelo ou seja calor, dependendo da situação, e ter um alívio ainda melhor. Que legal. Então é muito legal. Acho que não recomendo que as pessoas usem sem conhecer, mas vira e mexe, o Thiago faz curso, imersão, o pessoal quer aprender, é sensacional. Uma coisa, não é legal a gente falar, né, da pessoa se automedicar, mas que às vezes eu faço. Por exemplo, tá doendo aqui. Eu não sei, eu não manjo nada, né? Aí eu ponho um stipperzinho aqui e passo o dia. E ele passa, assim, sabe? Ele dá um alívio. Eu não sei se é efeito, se é psicológico. Não, mas você tem um efeito porque, assim, o que acontece? Querendo ou não, ele é um corpo estranho e tem silício e tal. Então, a primeira coisa que ele vai fazer ali é ativar a circulação local. E um dos motivos nós temos dores, muitas vezes, é a contratura. Eu sempre falo, porque imagina a fibra muscular assim. Quando ela está contraturada, ela está assim. Logo, os vasos sanguíneos que irrigam esse músculo ficam comprimidos. A partir do momento que você ou ingere um relaxante muscular, ou faz uma massagem, ou coloca, por exemplo, alguma ferramenta, tem gente que põe choquinho e tal. Lógico, existem recursos mais ou menos eficientes. Sim. Por exemplo, às vezes você vai pôr a pastilha, talvez você precise de algumas horas para sentir o alívio. Você faz uma massagem, às vezes em coisa de minutos você sente o alívio. Às vezes a pessoa põe uma bolsa de água quente, e assim vai. Mas basicamente o que a gente está buscando ali? É melhorar a circulação intramuscular, relaxando essas fibras e permitindo a melhora. Então, tem um efeito funcional mesmo, não é só crença. Não é só crença. Porque se fosse assim, você não precisava pôr nada, você só punha a mão, vai melhorar. E melhorava, só pela sua mente. Que é isso que eu falo para as pessoas, você pensa isso. Eu falei, gente, existe, e detalhe, tá? Uma coisa que eu gosto também de falar, e eu estava iniciando meu mestrado, aí veio a pandemia, mas eu conversava isso muito com a minha orientadora, que é pós-doc, né? Eu falava assim, o pessoal critica muito o placebo, mas principalmente quando nós falamos de saúde mental... Nossa, funciona. Não, e aquilo, não importa se é placebo ou não, é saúde mental. A pessoa entrou de um jeito, saiu melhor. Se foi porque a mente dela quis acreditar ou porque de fato funcionou, ela melhorou. Não, isso é o que mais importa. A pessoa precisa ter essa ciência. O problema é ser um nocebo, né? Que é o efeito negativo. Agora, placebo, se a pessoa está se sentindo melhor com o resultado, principalmente que eu não falo de causas físicas, porque você pode ficar perdendo tempo. Vamos imaginar no quadro oncológico. O tempo ali é vida. Quanto mais você demora para um diagnóstico, para um tratamento, pode ser ruim. Agora, quando eu penso em causas emocionais, e é onde a gente mais está vendo situação, poxa, se a pessoa entrou no seu consultório péssima, recebeu alguma terapia que pode ser por uma indução mental, né? Às vezes até a conversa, ela saiu melhor, é igual a mesma coisa de falar que fazer psicoterapia porque você, tem muita gente que fala assim, mas vou no psicólogo para quê? Para ficar lá falando? Aí eu falei assim, mas aí que tá. Só que você não vai estar falando pro espelho do nada, você está falando para alguém que conhece ferramentas para sintetizar todo aquele monte de pensamento bagunçado e te ajudar a achar a luz no fim do túnel. Naquele mesmo túnel que a gente falou que você chega e não sabe como chegou, é isso, é como se o psicólogo fosse lá, acendesse uma lanterna, sabe, ficasse piscando a lanterna e falou, por aqui, ó, vem por aqui, volta.
E é isso. E a pessoa pensa, não, pô, ela vai te ajudar. Entende? Só que a pessoa, quando ela está na fase ruim ou negativa, ela acha que não tem função nenhuma. Mas a principal função é essa. Com a mente conturbada, a gente não ouve a nossa própria voz. E aí precisa de alguém, né? Ficar igual naquela cena marcante do Titanic, que o cara vem chapitando para saber, tem alguém aí no gelo? Por quê? Tá num breu, um frio enorme, então ele tem que usar algum sinal para a pessoa reconhecer. É a mesma coisa no nosso emocional, estamos usando sinais, né? Caramba, Camille, foi incrível o nosso papo. Obrigada. Eu queria falar um monte de coisa, não perguntei nada aqui. A gente foi falando, muito legal, obrigado mesmo aqui pelo papo. Não sei se ficou faltando alguma coisa pra gente conversar, que você acha importante aí. Acho que a gente pode marcar mais uns episódios, né? A gente marca mais uns episódios para pôr em pauta, mas eu acho que até fica essa, né? Não sei como a gente está aqui, se alguém tiver até perguntas específicas que querem saber, de repente a gente já marca um próximo com dúvidas específicas. Eu acho que assim, a única coisa que eu gostaria de comentar no caso do Instituto, né, que nós estamos em Santo André, São Paulo, então se alguém tem interesse de conhecer mais sobre as terapias, seja se tratar ou seja aprender mesmo, a gente está super aberto, a gente inclusive, a gente fala, mas pagando, né? Não, a gente tem, lógico, porque a gente tem uma instituição que precisa ser paga, mas nós temos também muitos eventos gratuitos. Todo mês, geralmente, tem uma palestra gratuita para quem quer aproveitar e conhecer mais. E a gente também organiza, junto com a Taos de Recife, viagem à China. Então, quem tem esse sonho de conhecer lá o Oriente, a gente organiza. A gente voltou esse ano, acabou de chegar um grupo agora ontem. Então, acho que isso que era legal de comentar com o pessoal e deixar claro que não importa o que quem está em casa assistindo agora esteja passando, como você falou dos problemas, depois que você passou por um problema tão sério, tudo é possível da gente encontrar saídas, e mesmo quando algo tão doloroso como uma morte acontece, a gente ainda é possível se reencontrar por outros caminhos, né? Eu costumo dizer que, no meu caso, que a morte do meu pai me marcou muito, eu sempre falo, hoje eu tento viver coisas que eu sei que ele gostaria de ter vivido. E pelo menos assim eu estou honrando dentro de mim a memória dele. Então eu falo para a pessoa, mesmo que você tenha passado por uma dor desse nível, tenta continuar vivendo da melhor forma, porque possivelmente essa pessoa queria estar fazendo isso e não pôde. Então que a gente faça pelo, né? Que a gente honre a pessoa dessa forma, e não às vezes sofrendo ou deixando o luto tomar conta. Acho que faz parte um processo de readequação. Claro. O luto, inclusive, ele é considerado saudável por um tempo. Mas é importante a gente ter isso. Então, já que a mensagem é essa, né, do podcast de hoje, para a gente mostrar para as pessoas o quanto que é importante a saúde mental, acho que era isso que eu queria passar para as pessoas, né? Não se abandonem. E realmente passa, viu, cara? Realmente passa. A gente passa do luto, a gente consegue, né, olhar os horizontes mais claros, né? A gente consegue sim. Encontrar essa luz de novo dentro de si, né? E a gente fala, né? Se não está conseguindo, procura uma ajuda, né? Sim, se permita ser ajudado, isso, né? Tirar essa culpa de achar que porque você está passando por isso que você, né, encarar como um problemático. Não, na verdade isso é o que eu falei um pouco antes da gente começar o podcast. Às vezes a gente trata a saúde mental e esquece, por exemplo, se você tem uma dor física, ou se você tem uma doença mais séria, por exemplo, se você tiver uma lesão, um tumor, quebrou uma perna, você vai ficar se culpando? Não, você vai ter que tratar. A mesma coisa vale para o emocional. Não se culpe por ter ficado ou chegado, né? De repente, no meio do caminho, se perdeu aí nesse túnel e chegou num ponto sem saída. Lembre que não existe sem saída, você tem um caminho de volta. Né? O máximo vai acontecer que nem quando você sai numa rua sem saída. O que a gente geralmente faz? A gente dá ré ou manobra e sai. Não tem essa de sair na rua, você vai enfiar o carro dentro da casa? Não. Só que quando a pessoa está nesse grau de depressão, é isso que ela pensa. Ou se afundar na parede ali do túnel sem saída, ou achar que não tem mais volta. E não, sempre existe esse caminho, né? Essa luz está dentro de nós. Né? É isso. Obrigado, viu, Camille? Obrigada. Obrigado. Quer falar alguma coisa aí, Daniel? Tá show de bola? Obrigado, gente. Obrigado aí por mais um episódio incrível aqui com a Camille. Valeu. Obrigada, adorei, pessoal.